A história começa com o grupo de aventureiros mais forte do mundo, chamado Batalhão Asa de Prata, tentando derrotar um colossal dragão de gelo. A batalha se inicia quando o dragão balança sua cauda pelo campo. Os aventureiros desviam e reagem usando seus feitiços de ataque mais poderosos, mas não causam dano algum à enorme criatura. Em resposta, o dragão contra-ataca com um sopro de gelo, forçando-os a conjurar magia defensiva. No entanto, o ataque é forte demais para a maga do grupo e quebra sua barreira facilmente. Pouco antes do ataque atingi-la, o cozinheiro do grupo, Dennis, corre e bloqueia o golpe com o braço. Apesar disso, o impacto fere o braço da maga. Vendo isso, Dennis usa sua magia para criar uma poção de cura e ajuda a companheira ferida, elevando o moral dela. Observando a cena, a vice-capitã do grupo, Kate, acena em aprovação com um sorriso. Porém, o capitão do grupo, Vigo, parece estar com ciúmes do cozinheiro por alguma razão. Frustrado, Vigo invoca uma adaga mágica e corta o olho do dragão, fazendo a criatura enlouquecer e liberar vários raios negros contra os aventureiros. Kate e o capitão tentam atacar o monstro juntos mais uma vez, mas seus esforços falham miseravelmente, e todo o grupo é forçado a recuar. Mais tarde, o capitão convoca uma reunião urgente para discutir assuntos importantes, mas o assento da vice-capitã está vazio. Dennis quebra o silêncio perguntando por que foram chamados. É então que o capitão fala, culpando-o pelo fracasso recente. Ele diz que poderiam ter vencido se Dennis não tivesse intervindo e assustado o dragão com sua habilidade Voz do Pavor. Dennis protesta, deixando claro que foi Vigo quem ordenou que ele fizesse isso. Mas o capitão nega completamente, afirmando que jamais tomaria uma decisão tão amadora. Dennis relembra que o objetivo deles era coletar os itens raros, drops, do dragão. Mas quando a criatura entrou em modo de fúria, isso se tornou impossível. Com a equipe presa em uma situação perigosa, foi Vigo quem disse para Dennis usar a habilidade de intimidação. Eles podem ter falhado na missão, mas graças a esse movimento, todos saíram vivos. Na época, Dennis respeitou Vigo por tomar uma decisão tão ousada. Mas agora, parece que o capitão está apenas usando aquele momento para colocar toda a culpa nele. Vigo vai ainda mais longe ao acusar Dennis de ser um espião de um grupo rival, e finalmente expulsa o pobre cozinheiro do grupo. Dennis olha ao redor, esperando que alguém fale por ele. Mas todo o esquadrão permanece em silêncio, com muito medo de dizer algo na frente do grande chefe. Sem escolha, Dennis aceita silenciosamente. Vigo então chama o rapaz de mero chefe, o que o leva ao limite. Dennis finalmente decide se defender, preparando suas facas de açougueiro com magia para uma luta. O capitão continua insultando-o, dizendo que mesmo que ambos estejam no nível 99, Dennis ainda é apenas um cozinheiro que não tem lugar no grupo. À medida que a tensão aumenta, ambos liberam uma aura dominante. Quando parece que uma batalha está prestes a começar dentro da sede da Asa de Prata, Dennis desiste. Ele bate na mesa e diz que esse grupo não é mais problema dele, saindo para começar a jornada dos seus sonhos como chefe. Conforme ele caminha pelas ruas movimentadas, Dennis olha para trás, sabendo que é hora de dizer adeus à capital real. Nesse momento, uma garotinha lhe esbarra em Dennis e acidentalmente solta seu balão. Dennis rapidamente deixa cair sua mochila, pula para pegá-lo e o devolve a ela, aconselhando que não deve soltar coisas importantes. Enquanto isso, Vigo observa tudo de longe e exibe um sorriso malvado, decidindo silenciosamente colocar seu verdadeiro plano em ação. Assim que Dennis sai da cidade, Kate vem correndo atrás dele. Enquanto Dennis continua andando, ela tenta pará-lo e pergunta quem cuidará da alquimia e fará os remédios e a comida agora que ele está partindo. Dennis diz que alguém com as mesmas habilidades assumirá seu lugar em breve, então ela deve buscar suas refeições em outro lugar. Ela o segue e tenta convencê-lo dizendo que o grupo se tornou o mais forte do mundo por causa dele, e que a maioria dos membros nem sabe que ele vinha os apoiando pela retaguarda esse tempo todo. Ela faz uma última tentativa desesperada de pará-lo, e quando isso não funciona, pede para que ele cozinhe pelo menos um jantar final. Dennis olha para ela e pergunta se é realmente só nisso que ela consegue pensar. Kate percebe que nada do que dirá mudará sua mente, então pergunta o que ele planeja fazer agora.
Dennis compartilha seu sonho de abrir um restaurante e agradece por ela ter deixado ele se juntar à Asa de Prata. Ele lembra como Viggo tinha ciúmes de quão próximo Dennis era de Kate e sempre parecia interessado nela. Dennis pede desculpas por não poder ficar e se despede, deixando sua vida de aventureiro para trás. Conforme a história continua, Dennis finalmente chega a uma pequena cidade onde planeja abrir seu restaurante. Ele começa a procurar suprimentos e entra em uma loja onde o dono, Pavlo, tenta enganá-lo para comprar uma geladeira cara demais, chamada Caixa de Gelo. Pouco antes de Dennis fazer a compra, ele lembra de algo de seu livro favorito: Como Abrir um Restaurante para Aventureiros Aposentados. Ele rapidamente o abre para confirmar que é melhor manter os custos iniciais baixos. Então, ele recorda que pode usar magia de gelo e diz ao lojista que não precisará do item. Depois de sair da loja, Dennis segura seu livro orgulhosamente, pois planeja segui-lo à risca. Ele compra uma propriedade abandonada por um preço muito baixo, trata os fornecedores locais com o devido respeito e compra panelas para sua cozinha. Quando pensa que tem tudo pronto para começar, nota uma página no livro que sugere contratar uma garçonete em vez de trabalhar sozinho. Naquele momento, ele se depara com uma multidão reunida em torno de um comerciante de escravos. O homem está vendendo uma garota que já foi filha de uma família nobre, mas cuja família caiu em desgraça e foi exilada. O comerciante a elogia exageradamente para tentar vender por um preço alto, enquanto as pessoas na multidão fazem todo tipo de comentários perturbadores sobre ela, o que deixa Dennis enojado. Ele diz a si mesmo que não pode salvar todo mundo. No entanto, quando a garota levanta o rosto e olha para ele, Dennis vê um reflexo de seu próprio passado nos olhos dela. Os lances começam a subir, indo de 300 mil até 800 mil. De repente, Dennis chuta o balde e faz a oferta mais alta de 1 milhão, deixando a multidão sem palavras. O comerciante fica eufórico e está prestes a fechar o negócio, mas do nada, Pavlo intervém e oferece 1,5 milhão. Incapaz de tolerar aquele homem desprezível, Dennis imediatamente aumenta seu lance para 2 milhões. A disputa continua até ultrapassar 4 milhões. E no final, Dennis gasta todas as suas economias para comprar a garota, ficando praticamente sem nada. Depois disso, ele a leva para comprar roupas novas e ela fica adorável com o novo visual. Naquela noite, a garota segue Dennis silenciosamente pelas ruas. Mesmo com ele pedindo para que ela fique perto, ela acaba se perdendo na multidão. Ela é empurrada, esbarra nas pessoas e é repreendida por elas. Não importa para onde olhe, tudo que vê são monstros em um mundo frio e desconhecido. Amedrontada, ela fica parada, apertando firmemente a barra do vestido, até que Dennis a encontra. Ele diz gentilmente que ficou preocupado, trazendo-a de volta à realidade, e pede desculpas por ter andado rápido demais. A garota finalmente fala e pergunta por que ele a comprou. Dennis responde que foi porque ela o lembrou de alguém do seu passado. Ele mesmo. Ele garante que ela está segura e pergunta seu nome. No início, ela diz para chamá-la apenas de escrava, mas quando ele insiste gentilmente, ela revela que seu nome é Atelier. Dennis se apresenta educadamente e quando ela pergunta o que deve fazer, ele explica que ela pode usar o segundo andar como quiser e que é livre para partir se algum dia desejar. Enquanto a garota o encara, incrédula com tanta bondade, seu estômago ronca alto. Dennis sorri e diz para ela esperar enquanto ele cozinha algo. O chefe trabalha com grande habilidade, adicionando ingredientes cuidadosamente e montando um prato brilhante em segundos. A garota observa tudo fascinada, e no momento em que prova a primeira colherada, seus olhos se iluminam de alegria. Ela devora o prato rapidamente, derramando lágrimas enquanto come. Dennis entende que ela deve ter passado por muita coisa, então decide não perguntar sobre seu passado até que ela esteja pronta para se abrir. Ele sorri ao vê-la aproveitar a refeição, mas quando pergunta como está o sabor, ela, de boca cheia, acaba se engasgando de tanto comer, fazendo sons estranhos que deixam Dennis preocupado, imaginando o que os vizinhos pensariam se ouvissem aquilo. Na manhã seguinte, a Trié já limpou o lugar inteiro, deixando tudo brilhando. Dennis entrega a ela um uniforme de cozinha e começa a fazê-la provar os pratos que prepara. Ele a envolve em cada pequena tarefa, e em vez de segui-lo à distância, a garota agora caminha lado a lado com ele. Quando os preparativos terminam, Dennis levanta a voz com energia e até faz um cumprimento de punhos com ela. Ele decide nomear o lugar de Restaurante dos Aventureiros,
e explica as novas funções de Atelier. Ela será a garota propaganda do local. Atelier imediatamente começa a praticar como agiria como garçonete. Vê-la tão motivada enche Dennis de orgulho e felicidade genuína. Ele dá uma última olhada para verificar se está tudo em ordem e, confirmando que estão prontos, grita para que o primeiro cliente apareça logo. Seu plano é viciá-los na comida para que voltem 3 vezes ao dia e, mais importante, que paguem de verdade, já que agora ele está completamente falido. Nesse momento, a porta se abre e um aventureiro entra, vestido com uma armadura pesada de estilo clássico, cobrindo-o da cabeça aos pés sem deixar uma única abertura. Dennis fica sem palavras com a aparência intimidante, mas logo se lembra da lição de seu livro-guia. Às vezes, clientes problemáticos que não querem ser incomodados aparecem. Respeite seus limites e torne sua estadia confortável. Com isso em mente, Dennis sorri e pede a Atelier que traga um copo de água. Enquanto o cavaleiro se senta e lê o cardápio em silêncio, Dennis o encara intensamente, esperando um pedido desafiador. Porém, o cavaleiro aponta timidamente para a tigela pequena de arroz e um acompanhamento simples. Dennis pergunta se ele quer mais alguma coisa, mas o cavaleiro recusa veementemente. Após perguntar se ele come pouco e receber um não como resposta, Dennis percebe: o cliente está sem dinheiro. Dennis suspira e avisa que vai preparar um katsudon, tigela de porco empanado, por conta da casa. A voz do cavaleiro treme ao explicar que não tem como pagar. Mas Dennis, já ficando irritado com a cerimônia, diz que alguém forte precisa comer bem. É só então que ele processa o que ouviu. Uma voz feminina vindo de dentro do capacete volumoso. Alguns minutos depois, a cavaleira chamada Henrietta desabafa com ele. Ela conta que também foi expulsa de seu grupo, chamando-os de horríveis, por dizerem que cavaleiras mulheres não são fortes e se tornam um bardo. Ela afirma que gênero não tem nada a ver com habilidade, e Dennis concorda plenamente. No entanto, ela admite que está no nível 23, que Dennis considera um bom progresso para alguém nessa faixa. Henrietta fica animada ao falar do grupo mais forte, a Asa de Prata, pois a vice-capitã delas, Kate, também é uma espadista. Henrietta admira a lendária espada Carmim Veloz, considerada por muitos a melhor espadista da história. Dennis murmura baixinho que ela, na verdade, pode ser uma tremenda dor de cabeça. Quando Henrietta pergunta o que ele disse, ele disfarça e finge que não falou nada. Em seguida, Henrietta confessa que tem procurado um grupo sem falar muito, para evitar que descubram que ela é uma garota. No entanto, é muito difícil ser recrutada sem se comunicar com os membros. Agora ela está sem dinheiro e sem trabalho. Depois de terminar sua sessão de terapia, Dennis serve a ela o delicioso katsudon, dizendo para aproveitar enquanto está quente e que ela pode pagá-lo em outra ocasião. Sem perder tempo, os olhos de Henrietta brilham no momento em que ela morde a costeleta crocante. É tão gostoso que ela enche as bochechas e chama aquilo de a melhor comida do mundo. Quando ela agradece após a refeição, Dennis diz que se ela quiser retribuir, basta se tornar uma cliente regular. Henrietta responde que estaria pronta para isso, se não fosse o fato de não poder ganhar dinheiro sem um grupo. Ouvindo isso, Dennis tem a ideia de perguntar aos outros clientes se precisam de uma cavaleira e pede que ela volte em breve para contar se conseguiu algo. Pouco tempo depois, um grupo de rapazes entra no restaurante e também fica surpreso com o quão deliciosa a comida é. Eles notam que a pequena garçonete é bem fofa e fazem um elogio a Dennis, o que o deixa feliz. Ele pergunta a Atelier se ela gostou de ser chamada de fofa, mas a garota silenciosamente se afasta, sem demonstrar emoção, embora pareça muito mais feliz logo em seguida, enquanto serve timidamente uma senhora idosa. Nesse momento, Dennis ouve os rapazes comentando que é hora de sua próxima aventura. Aproveitando a deixa, ele pergunta se são um grupo formado e menciona que conhece uma espadachim procurando uma equipe. Ao ouvirem que se trata de uma garota bastante habilidosa, o líder deles fica estranhamente entusiasmado em recrutá-la e diz a Dennis que ela pode se juntar a eles já no dia seguinte. Dennis estranha a rapidez com que concordaram, mas o líder explica que o grupo precisa desesperadamente de um atacante forte.
Mais tarde naquela noite, Henrietta mal pode acreditar na rapidez com que Dennis encontrou um grupo para ela e agradece profusamente, prometendo gastar todo o seu primeiro pagamento no restaurante. No entanto, Dennis reflete um pouco e a alerta. Mesmo que ele tenha conseguido o contato, ela deveria ter mais cuidado ao escolher com quem se aliar. Mas antes que ele possa explicar suas suspeitas, ela diz que não é grande coisa e que não conseguirá progredir se ficar se preocupando com cada pequeno detalhe. Vendo que ela já tomou sua decisão, ele serve outro prato delicioso que derrete todas as preocupações da cavaleira. Ela promete retribuir a bondade, falando de boca cheia e mastigando de forma desajeitada. Quando ela se pergunta em voz alta o que deveria pedir amanhã, Dennis percebe que ela provavelmente passará a fazer todas as suas refeições ali. Com isso, eles se despedem. Naquela noite, enquanto Dennis e Atelier limpam os fundos, duas clientes comentam como a culinária do local é incrível. Logo em seguida, as garotas começam a discutir um rumor que anda circulando sobre um grupo de homens que recruta aventureiras solo, leva-as para o fundo de masmorras e depois as assalta. O assunto instantaneamente chama a atenção de Dennis. Ele ouve uma delas mencionar que os bandidos nunca são pegos, porque deixam a garota lá para esconder as evidências e se mudam para a próxima cidade após repetirem o golpe 2 ou 3 vezes. Depois de ouvir a história toda, a imagem do grupo de 4 rapazes vem imediatamente à mente de Dennis, mas ele torce para que não sejam os mesmos bandidos. No dia seguinte, Henrietta se apresenta ao novo time. O líder, Steele, e os outros 3 rapazes se apresentam de volta. Steele diz para ela ficar relaxada perto dele, mesmo que ele seja tecnicamente o líder. Com isso, eles partem para a floresta. Henrietta pergunta qual é a missão, e ele diz que é apenas um pedido simples de coleta. Ao ouvir que só precisam entrar e pegar alguns itens, ela fica curiosa sobre o que seriam, mas os rapazes dizem que explicarão lá dentro. Para evitar criar um clima estranho, ela decide apenas segui-los. Dentro da masmorra, ela rapidamente derrota todos os monstros no primeiro nível. Os rapazes a enchem de elogios, o que a faz corar. Quando Steele diz que é hora de ir mais fundo, ela se sente muito feliz por ver que seu grupo está contando com ela. Diferente de antes, quando foi julgada apenas por ser mulher, ela acha que as coisas vão funcionar muito bem com sua nova equipe, sem saber que os sorrisos falsos colados nos rostos deles desaparecem assim que ela vira as costas. Conforme o grupo avança, eles ativam uma armadilha que invoca um golem gigante. Henrietta não hesita, pula direto para a ação e corta o braço do monstro em um instante. Ela continua seu trabalho como a principal causadora de dano por horas, até ficar tão cansada que suas pernas começam a fraquejar. No entanto, Steele age com surpresa ao vê-la exausta. Quando ela lembra que ele disse que o destino não era tão profundo, o líder insiste que estão quase lá. Assim, ela se esforça ao máximo até chegarem a uma mina de cristais. Lá, os rapazes explicam que vieram buscar os chamados cristais de memória e começam a coletá-los imediatamente. Ouvindo isso, Henrietta respira aliviada e se senta visivelmente exausta. Então, Steele pede ao mago Marmak que conjure uma magia de recuperação nela. Mas em vez de curá-la, o mago a atinge com um feitiço de estordamento que deixa seu corpo paralisado e fraco. Quando ela tenta desesperadamente pegar sua espada, Steele pisa em sua mão e chuta a arma para longe. Henrietta rapidamente percebe que foi paralisada. Steele pisa nela, zombando e agradecendo por ela ser tão estúpida e fácil de manipular. Marmat, o mago, intervém de forma nojenta, dizendo que justamente por ela ser burrinha, eles vão criar algumas boas memórias com ela. Olhando-a com desejo repulsivo, Steele comenta que espadachins são a melhor presa porque têm corpos atléticos e dá a boa notícia. Ele a deixará ir depois que sua gangue se divertir com ela por 1 hora. Marmat ironiza, desejando boa sorte para que alguém a resgate, já que ela não conseguirá se mover sob o efeito do feitiço de paralisia. Naquele momento, Henrietta se arrepende amargamente de não ter ouvido o conselho de Dennis sobre ter mais cuidado ao notar o comportamento suspeito do grupo. Eles começam a retirar a armadura pesada dela, peça por peça, e Steele deixa claro que ninguém virá salvá-la, não importa o quanto ela grite.
Porém, justo quando ela perde as esperanças, os bandidos ouvem um barulho estranho, pensando ser outro grupo. Assim que Steel ordena que Handok vá verificar, uma pedra gigante voa e o atinge em cheio, esmagando-o. Os outros olham confusos para a figura que surge, um monstro extremamente musculoso empunhando 2 cutelos de açougueiro e usando um saco de papel na cabeça para esconder o rosto. Com o coração acelerado, eles se perguntam se aquilo é uma criatura da masmorra ou apenas um maníaco musculoso com facas de cozinha. Em pânico, Steel ordena rapidamente que Marmat use a magia de avaliação para encontrar uma fraqueza no inimigo. O feitiço falha e o mago, aterrorizado, percebe que o nível do açougueiro é alto demais para ser lido. Enquanto Steel mal consegue acreditar no que está acontecendo, o açougueiro aparece atrás dele num piscar de olhos. Com um único golpe, usando a parte cega da faca, ele arremessa o líder contra a parede, deixando os outros tremendo. Eles tentam escapar, mas o açougueiro lhes dá a surra que merecem. Enquanto isso, Henrietta, imaginando quem seria aquele chefe estranhamente habilidoso com cutelos que veio salvá-la, finalmente desmaia. Mais tarde, já de noite, ela conta a Dennis tudo o que aconteceu. Ela explica que acordou na sala de espera da guilda e lamenta não ter conseguido agradecer ao seu herói musculoso. Dennis ouve, compreendendo o trauma pelo qual ela passou. Ela também revela que, estranhamente, seus atacantes foram encontrados cuidadosamente amarrados do lado de fora da masmorra, e após uma investigação da guilda, descobriu-se que todos tinham recompensas por suas cabeças. Henrietta admite que tudo pareceu um sonho ruim, mas aprendeu a lição, de escolher seus companheiros com cuidado, exatamente como Dennis havia alertado. Dennis, por sua vez, sente uma pontada de culpa por não ter investigado o grupo antes de recomendá-los. Enquanto Henrietta diz que a culpa não foi dele, pois ele apenas tentou ajudar, sua barriga ronca alto. Dennis sorri e, vendo que ela ainda está preocupada com a falta de dinheiro, diz para ela pedir o que quiser sem se conter. Ouvindo isso, ela timidamente pede o bife supremo de Rajin, o que assusta Dennis momentaneamente, pois é o item mais caro do cardápio. Percebendo a reação dele, ela tenta recuar e pedir o prato mais barato. No entanto, Dennis insiste, dizendo que pedidos não podem ser cancelados, e diz a Atelier que tirar o resto do dia de folga e se juntar a Henrietta no jantar. Nesse momento, as clientes regulares também aparecem e pedem um gratinado de Parma. Com precisão cirúrgica, Dennis cozinha e serve o bife supremo, fazendo Henrietta e Atelier sorrirem em pura felicidade. As garotas perguntam por que ele manteve o restaurante fechado nos últimos 2 dias, alertando que isso é ruim para os negócios. Ele explica vagamente que teve assuntos importantes. Curiosa, Henrietta comenta que ele tem as costas muito parecidas com as do herói que a salvou, mas antes que ela possa questionar mais, outro cliente entra. Na manhã seguinte, Henrietta continua falando sem parar. Quando ela finalmente faz uma pergunta direta a Dennis, ele responde brincando que achava que ela estava falando sozinha. Depois muda suavemente de assunto e pergunta o que ela quer comer. Ela escolhe o lamen de feitiçaria e o chefe rapidamente começa a trabalhar. Enquanto prepara a refeição, ele admite que estava ouvindo tudo o tempo todo e retoma a pergunta anterior dela, questionando por que ela insiste em esconder seu gênero. Quando Henrietta fica sem resposta, Dennis a aconselha a seguir o que seu coração diz ser o certo e serve a tigela fumegante de lamen. Henrietta toma o conselho a sério. Ela se levanta, pede emprestado o quarto dos fundos e remove toda a armadura pesada dela. Quando retorna, está usando roupas leves e casuais. Caminhando de volta, ela reflete sobre como as pessoas frequentemente esquecem quem são para agradar os outros, mas agora entende que ser ela mesma é muito melhor. Até Atelier acena em aprovação ao novo visual, fazendo a cavaleira corar. Henrietta come com gosto, apreciando cada mordida. Dennis observa com um sorriso, feliz de vê-la tão animada, mas de repente solta a bomba. Pergunta se ela já está procurando outro grupo, lembrando que assim que terminar a refeição, ela precisa arrumar um emprego para começar a pagar sua conta acumulada. No momento em que Henrietta percebe que o chefe estava realmente anotando os preços, fiado, ela surta e começa a fazer um escândalo. Enquanto o caos continua, a porta se abre e um aventureiro brilhante entra. Ele se senta calmamente e se esconde atrás do cardápio. Dennis olha para o novo cliente e fica confuso, não sabendo se é um rapaz muito bonito ou uma garota de traços finos.
Quando o cliente pergunta o que tem de bom, Dennis responde confiantemente que tudo está à altura, mas a resposta vaga só dificulta a escolha. Dennis recomenda o katsudon de vitral, mas o cliente recusa imediatamente, dizendo que não está com vontade de comer porco. Henrietta entra na conversa com sugestões, começando com sua massa favorita e passando para o udon de kalpa, mas nada parece interessar o recém-chegado. Vendo isso, a paciência de Dennis começa a acabar. Henrietta entra novamente na conversa tentando acalmar o chefe e explicando que crianças podem ser indecisas. Nesse momento, Atelier se aproxima do cliente e sugere o arroz frito especial se ele realmente não consegue decidir. O jovem de cabelos azuis aceita a sugestão. Dennis volta para a cozinha sorrindo e prepara o prato com sua habilidade habitual, finalizando com camarões. No momento em que o cliente prova a primeira colherada, ele para, admirado, derretendo-se com um sabor rico e delicioso. Enquanto o garoto continua a comer, Dennis comenta que notou como ele entrou suspirando, pensando precisar desabafar. O garoto responde que não é nada em particular, e Dennis diz que tudo bem se ele não quiser compartilhar. Ainda assim, o garoto decide se abrir e diz com um ar de superioridade: "O problema real é quão baixo é o nível das pessoas ao meu redor." Suas palavras deixam todos, inclusive Dennis, atônitos, pois o garoto acaba de se revelar alguém extremamente arrogante e cheio de si. O garoto de cabelos azuis então pergunta a Dennis se ele quer ouvir exatamente o que ele quis dizer com aquele comentário arrogante. Mesmo com Dennis recusando, o garoto começa a falar de qualquer maneira. Ele explica que as pessoas ao seu redor têm uma mentalidade fraca e só se concentram em receber elogios, em vez de se esforçarem para crescer e formar um grupo verdadeiramente de primeira linha. Dennis olha para Henrietta e diz, brincando, que ela deveria ter vergonha. A cavaleira franze a testa e reclama que o chefe às vezes é grosseiro demais. Antes que possam continuar a discussão, o garoto bate as mãos na mesa e se levanta, claramente querendo que todos o ouçam, gritando que não suporta aventureiros desmotivados e que acha essa atitude imperdoável. Ele então volta a contar vantagem, dizendo que quando falou dessa forma com seu antigo grupo, eles o expulsaram. Isso faz Dennis se sentir desconfortável, perguntando-se por que seu restaurante continua atraindo párias e exilados de todos os lugares. Henrietta responde que também não faz ideia, mas o garoto continua seu monólogo, declarando confiantemente que logo se tornará forte o suficiente para entrar na Asa de Prata e se tornar o mago mais poderoso deles. Dennis o aconselha a ter cuidado, ou ele pode acabar sozinho. Assim que termina de comer, o garoto paga e sai, apresentando-se como Vivian Strange e avisando que pedirá arroz frito com camarão da próxima vez. Tempos depois, Vivian aparece para outra refeição e faz seu pedido imediatamente. Como de costume, ele fala sem parar e anuncia que decidiu entrar em um grupo forte da região chamado Névoa Noturna. Ele se gaba de possuir muitas habilidades avançadas e afirma que não levará muito tempo até chegar à Asa de Prata. Dennis traz a comida e o garoto continua fantasiando sobre seu futuro. Dennis apenas escuta, torcendo silenciosamente para que o garoto encontre um grupo confiável que realmente o ajude a crescer e se tornar um aventureiro de respeito. Dennis então pergunta sobre sua primeira missão, e Vivian explica que está indo coletar materiais de síntese de sabor por volta do 5º andar. Ouvir isso deixa Dennis inquieto. Ele usa discretamente sua habilidade de avaliação e descobre que o garoto está apenas no nível 17. Embora seja um nível alto para a idade dele, Dennis sabe que o 5º andar é destinado a aventureiros pelo menos na casa do nível 30. Ele pergunta a Vivian se não acha que é profundo demais para ele, mas o garoto responde com confiança que alguns dos membros de elite do grupo estarão lhe dando suporte. Dennis se lembra de como o garoto vivia blefando sobre conhecer todos os tipos de magias avançadas, mas agora tem quase certeza de que Vivian apenas leu sobre elas em livros e se convenceu de que poderia usá-las. O nível de uma pessoa reflete a quantidade e a qualidade das habilidades que possui. Se ele realmente tivesse tantas magias poderosas, seu nível seria muito maior. Vivian insiste que a missão difícil apenas prova o quanto o grupo espera dele. Embora Dennis ainda pareça preocupado, o garoto rapidamente acrescenta, com desdém, que um chefe jamais entenderia isso, já que provavelmente nunca pisou em uma masmorra. O senhor-chefe apenas concorda com um sorriso, omitindo o fato de que na última vez que entrou em uma, foi até o 37º andar. Antes de sair, Vivian avisa que voltará para comer arroz frito com caranguejo. Algum tempo depois,
Ateliê e Dennis saem para fazer compras no mercado. Enquanto a adorável garotinha conta cuidadosamente os ovos e a carne para garantir que não esqueçam nada, Dennis parece perdido em pensamentos, preocupado com Vivia, que já deve estar chegando ao 5º andar. Ele se pergunta se foi um erro deixar o garoto ir e se deveria tê-lo impedido a qualquer custo, mas tenta afastar esse pensamento. De repente, Ateliê puxa sua roupa e diz que espera que Vivia esteja seguro. Nesse exato momento, 2 aventureiros passam por eles, conversando e rindo sobre o destino de Vivia. Eles comentam como o capitão deles, Hopper, enviou o garoto deliberadamente para o 5º andar apenas para ver se ele sobreviveria como isca. Ouvindo isso, a expressão de Dennis muda. Ele imediatamente corre em direção a eles, agarra os 2 homens pelo colarinho e os arrasta para um beco próximo, batendo suas cabeças contra o chão. Os aventureiros puxam suas armas e se apresentam como membros da tropa Névoa Noturna. Mas despedindo as ameaças, são eles quem acabam sendo brutalmente derrubados. Tendo obtido a confirmação que precisava, Dennis volta para Ateliê. Ele pede desculpas, diz que terão que fechar o restaurante pelo resto do dia e vê que ela está igualmente preocupada. Ateliê silenciosamente pede que ele tenha cuidado. Dennis sorri para ela e diz que não se preocupe. Enquanto isso, no 5º andar, Vivia corre desesperadamente pela masmorra gritando para que um grupo de goblins fique de longe dele. Os aventureiros que vieram com ele já o abandonaram, alegando que aquilo era um teste e que o capitão Hopper tinha grandes esperanças nele. Vivia entra em pânico, pensando que precisa pelo menos alcançar o 3º nível para estar seguro. Mas no meio da corrida, ele tropeça e de repente, vinhenhas começam a brotar do chão, enrolando-se em seus pés. Ele luta para se libertar, mas as plantas parecem estar encantadas, pulsando com magia. Ele tenta lançar um feitiço para quebrar a magia, mas consumido pelo medo, sua mente fica completamente em branco e não se lembra do encantamento. O pavor toma conta dele quando percebe que os goblins vão despedaçá-lo assim que o alcançarem. Pouco antes dos monstros chegarem até ele, uma figura feminina aparece e o salva, cortando as vinhenhas com precisão e lançando o feitiço de contra-ataque correto. Enquanto o puxa para a segurança, Vivia olha para ela atordoado e a agradece, impressionado que saiba usar a magia de quebra de feitiço, Dispel, com tanta facilidade. A garota, com uma calma assustadora, diz que aquele não é o momento para relaxar e que precisam encontrar uma saída. Quando Vivia pergunta se ela também se perdeu, ela explica que seu grupo a abandonou depois que caiu na mesma armadilha, e ninguém nunca voltou para ajudar. Ela sugere que esperem juntos, caso alguém venha resgatá-lo. Vivia, no entanto, admite silenciosamente que ninguém virá por ele também. Enquanto conversam, sentados na escuridão da masmorra, os 2 percebem o quanto suas situações são parecidas. Ambos foram usados e descartados. Nesse momento, os goblins se aproximam. Vivia imediatamente tenta agir como um herói, compartilhando seu plano de servir como isca para que a garota, que se apresenta como Cynthia, tenha tempo de escapar. Embora ela proteste e insista para esperarem por ajuda, ele afirma que deve sua vida a ela e sai correndo antes que ela possa impedi-lo. Enquanto enfrenta os goblins, ele grita que quer que ela sobreviva e se joga na frente dos monstros. Ele se força a manter a calma, esperando que Cynthia esteja fugindo em segurança, e lança um feitiço defensivo chamado Palm, para conter os goblins. O feitiço funciona por um momento, mas as criaturas eventualmente se libertam e avançam em sua direção. Exatamente quando tudo parece perdido, Dennis aparece usando uma máscara barata e usa uma de suas habilidades para prender os goblins dentro de uma panela gigante. Vivia grita em choque, apontando para ele e chamando-o de monstro, enquanto em puro pânico, continua lançando seu feitiço defensivo repetidamente na direção do Salvador. Dennis o repreende e finalmente dá um cascudo em Vivia para que ele perceba que o homem mascarado é na verdade o chefe do restaurante. Dennis arranca a máscara, resmungando sobre qual era o sentido de usá-la, e repreende Vivia por tentar um truque suicida bem na frente dos goblins. Enquanto Dennis começa a arrastá-lo para fora, Vivia menciona, preocupado, que havia mais alguém com ele. Ele teme que Cynthia já tenha fugido, mas Dennis diz que não viu ninguém no caminho. O garoto aponta para uma cavidade próxima na parede da caverna, dizendo que ela ainda pode estar lá, mas quando olham dentro, tudo que encontram são os restos esqueléticos de alguém que provavelmente morreu há muito tempo. Mais tarde, na guilda, eles descobrem a verdade.
A garota era Cynthia Dredd, uma aventureira que se separou de seu grupo há 13 anos no 5º andar e nunca mais foi vista. Vivia percebe que conversou com um fantasma. Os dois reúnem os restos mortais dela e a enterram dignamente. Dennis comenta que já ouviu lendas sobre espíritos de aventureiros caídos, que aparecem para proteger os vivos que passam pela mesma situação, e Vivia desaba a chorar. Ele agradece ao espírito por salvá-lo e promete diante do túmulo que continuará visitando-a e que um dia se tornará o mago número 1, capaz de proteger garotas como ela. No caminho de volta ao restaurante, Dennis dá tapinhas nas costas do garoto, dizendo para ele se animar para que Cynthia possa descansar em paz. Vivia apenas suspira e diz que deveria ter permissão para ficar triste por um tempo. No dia seguinte, no QG da tropa Névoa Noturna, um homem chama uma garota chamada Bo e a repreende por demorar demais com seus relatórios. Ela pede desculpas repetidamente enquanto ele a intimida sem pausa. Ball tenta explicar que os números não conferam, mas ele acerta com a pilha de papéis e ordena que continue trabalhando até resolver. Ela passa a noite toda em claro e finalmente descobre o erro. Os números incompatíveis foram causados pelo trabalho desleixado de seu próprio superior. Ao perceber que já precisa acordar cedo para o dia seguinte, seu estômago ronca alto. Triste, ela se dá conta de que não almoçou nem jantou. E agora, todos os restaurantes estão fechados. Nesse momento de desespero, ela se lembra de um lugar novo que abriu recentemente. Mas ao chegar lá, vê Antelier do lado de fora, se preparando para fechar, e perde as esperanças. No entanto, Antelier nota a tristeza da garota e a puxa para dentro, pedindo a Dennis que sirva uma última cliente. Vivia, que estava lá, fica surpreso ao ouvir Antelier interceder por alguém. Henrietta diz que não custa nada. Então, Dennis dá as boas-vindas e pede que ela escolha um prato. Ball pede o especial do dia. Enquanto Dennis cozinha, ela observa silenciosamente Henrietta e Vivia conversando animadamente no balcão. Vendo-o se divertir, ela sente inveja daquele clima agradável. Sua vida se resume a trabalho, sem amigos ou folgas. Ela começa a fantasiar sobre ter uma vida social naquele lugar. Alguns minutos depois, Dennis serve a comida. Ball olha para o prato, atônita com a aparência incrível. Ele avisa para comer antes que esfrie. Ela mergulha a comida no solo e dá a primeira mordida. Seus olhos brilham. Ela nunca provou algo assim em toda a sua vida. Henrietta sorri e diz que tudo que Dennis faz é delicioso, começando a listar seus pratos favoritos, o que surpreende Vivia pela quantidade. A cavaleira se gaba de ser a cliente número 1, mas Dennis corrige dizendo que ela é a aproveitadora número 1, já que ficou confortável com mais do que deveria com o sistema de pagar depois. Ele diz para ela arrumar um emprego logo, e ela retruca que Vivia também está desempregado. Vê-los discutir faz Ball rir espontaneamente, e Dennis pede desculpas pela bagunça. Mas de repente, todos congelam quando Ball começa a chorar. Ela pensa em como é incrível que exista um lugar assim, com pessoas gentis e comida maravilhosa, enquanto sua realidade é feita de insultos e noites insones. Cada manhã, ela acorda desejando que tudo acabasse. Ela se lembra de sua infância, quando surpreendeu sua família com suas habilidades mágicas. Seus pais economizaram por anos para que ela pudesse estudar e se tornar uma feiticeira de quem pudessem se orgulhar. A diretora da escola ficou tão impressionada que lhe ofereceu um emprego, mas Ball queria ganhar dinheiro real como aventureira para ajudar sua família. Por isso, entrou na guilda mais forte da cidade, a Névoa Noturna. De volta ao presente, Henrietta nota Ball saindo e pergunta se ela está bem. Vivia revela que ela trabalha para a mesma guilda que o enviou na missão suicida. Ele diz que só a viu uma vez, mas que o tratamento que ela recebe lá é preocupante. Henrietta pergunta a Dennis se ele pode fazer algo, e Vivia concorda. Mas Dennis responde secamente que é apenas um cozinheiro. Seu trabalho é alimentar as pessoas, e esse é um problema que a garota precisa enfrentar sozinha. Na manhã seguinte, Ball adia seu alarme às 3 da manhã e se enrola na cama. Exausta e sem dormir, ela cochila novamente. 2 horas se passam e ela acorda em pânico, arrumando-se às pressas. Ao chegar ao QG, pede desculpas à sua equipe enquanto um homem a repreende por ser descarada o suficiente para fazer seus superiores esperarem. Eles partem para a masmorra, onde o homem é derrubado por um monstro-lobo. Pouco antes do monstro atacar o rosto dele, Ball lança uma magia de vento e explode a criatura para longe. No entanto, em vez de agradecer, o homem a empurra e a encara com ódio. Mais tarde, ele distorce a história, dizendo aos outros que ela tentou envergonhá-lo e roubar o crédito pela morte. Quando ela tenta se explicar, forçam-na a pedir desculpas e a chamam de indigna do grupo.
Enquanto isso, Henrietta e Vivian caminham pela cidade conversando. Vivian nota Ball andando sozinha com um olhar vazio e estranho. Preocupados, os dois a seguem silenciosamente até uma torre alta. Vivian percebe com horror que ela está prestes a pular. No topo, Ball pensa que a vida não vale mais a pena e que um passo acabará com seu sofrimento. Assim que ela se joga, Henrietta corre e consegue agarrá-la no ar. Vivian lança rapidamente o feitiço Palma abaixo delas para suavizar a aterrissagem. Dennis está perdido em pensamentos quando Atelier passa correndo sem roupas. Ela pergunta casualmente se as toalhas acabaram. Dennis, chocado, diz que não é aceitável andar assim só porque faltam toalhas e corre para buscar uma. Neste momento caótico, a porta se abre. Henrietta entra carregando Ball nas costas, com Vivian logo atrás, visivelmente perturbado. O garoto vê a Atelier e pergunta por que ela está nua, questionando se é alguma tática de marketing sem vergonha. Ele grita para ela se vestir, mas a Atelier insiste que não vestirá nada até se secar adequadamente. Dennis se vira para repreender a bagunça, mas para ao ver Ball desmaiada no ombro de Henrietta. Mais tarde, com a garota descansando no andar de cima, Dennis comenta que o colapso de Ball era inevitável, pois ela é o tipo de pessoa honesta que acumula trabalho até o coração não aguentar mais. Vivian brinca que Henrietta nunca terá esse problema. Dennis observa o quanto Vivian e Henrietta estão se dando bem. Atelier fica de vigia ao lado de Ball, e Vivian pergunta como podem resolver a situação. Então, Dennis decide que é hora de ter uma conversa séria com a tropa Névoa Noturna. Algumas horas depois, o capitão da guilda aparece no restaurante. Ele pede desculpas cinicamente a Dennis pelo problema que Ball causou, mas Dennis retruca dizendo que o capitão também deveria se desculpar por ele ter que bater em 2 de seus homens no beco. O homem se apresenta como Hopper, capitão da Névoa Noturna. Dennis responde secamente que apenas administra um restaurante. Hopper vai direto aos negócios. Dennis percebe que o homem é muito mais forte que aventureiros comuns, estando no nível 51. Quando Hopper exige Ball de volta, Dennis explica que ela está de cama e sem condições de trabalhar. Ele pede educadamente que a deixem descansar e liberá-la do contrato, mas Hopper recusa, afirmando ter custódia total sobre ela. Um capanga joga o contrato na mesa. Ao lê-lo, Dennis fica furioso, chamando-o de escravidão disfarçada. Hopper responde friamente que é assim que operam, mas Dennis argumenta que aventureiros devem ser livres para deixar um grupo. Hopper diz para ele cuidar dos seus próprios assuntos. Isso irrita tanto Dennis que ele começa a gritar, acusando-os de sugar a vida de Ball como senhores de escravos. A acusação enfurece Hopper, que esmaga uma caneca com as mãos nuas, aterrorizando Vivian e Henrietta. O capitão declara que seu grupo é o mais forte da cidade e, portanto, eles são a lei. Ele exige que Dennis entregue Ball imediatamente, avisando que é a última vez que pedirá com educação. Enquanto isso, no andar de cima, Ball está encolhida na cama, desejando nunca ter sido salva. De repente, Atelier fala. Com uma franqueza brutal, ela diz que Ball é livre para morrer se essa for sua escolha. Atelier revela que também já pensou em escolher a morte quando tudo que amava foi tirado e ela foi vendida como escrava. Ela foi consumida pela escuridão e perdeu a esperança, até que algo bom aconteceu e mudou sua vida, referindo-se a Dennis. Por fim, ela aconselha Ball a comer uma refeição deliciosa primeiro. Se depois disso ela ainda se sentir da mesma forma, então talvez a morte seja a única via. Mas Atelier conclui dizendo que ficaria muito mais feliz se Ball escolhesse continuar vivendo. De volta ao restaurante, Dennis pergunta se Hopper se acha algum tipo de rei ou algo assim. O homem sorri com arrogância e diz que o grupo mais forte numa cidade de masmorra basicamente a possui, porque ninguém tem poder para derrubá-los. Ele até menciona a Asa de Prata como exemplo. Dennis rebate, afirmando que a Asa de Prata não é nada parecida com a tripulação suja de Hopper. O capitão insiste que a única diferença é que a Asa de Prata controla nobres e reis, enquanto eles controlam uma pequena cidade. Em seguida, ele chama o restaurante de Dennis de lugar decadente que queimaria facilmente. Quando Dennis pergunta se isso é uma ameaça,
Hopper ri e diz que ninguém se importaria se um restaurantezinho sem valor pegasse fogo. Frustrado e com a paciência esgotada, Dennis parece pronto para socar o homem. Mas nesse exato momento, um cliente entra. Com um sorriso radiante, Kate comenta que o restaurante está lindo e tem uma sensação aconchegante, do jeito que ele gosta. Dennis pede desculpas e diz que está ocupado com algo sério, mas isso a irrita. Ela reclama que viajou de longe só para vê-lo e pergunta se ele não vai nem preparar um jantar para ela. Naquele momento, o queixo de Hopper cai ao ver o cabelo carmesim e o símbolo da asa de prata no casaco da recém-chegada. Ele balbucia o apelido dela, Espada Carmesim, mas Kate fica ofendida com o velho usando seu título tão casualmente. Ela se vira de volta para Dennis e continua insistindo no jantar, mas ele manda ela esperar no balcão até a conversa terminar, fazendo-a amuar. Dennis volta sua atenção para Hopper, repetindo que não quer brigar e perguntando se há alguma maneira de liberar Ball pacificamente. Antes que Hopper possa responder, Kate grita do fundo que quer levar a garota de cabelo azul fofa para casa. Dennis a corrie, dizendo que é um garoto. Confuso, Vivia pergunta se ela é realmente a vice-capitã da Asa de Prata e como ela conhece Dennis. Kate fica surpresa que ele nunca tenha contado a eles. Antes que Dennis possa impedi-la, ela anuncia casualmente que ele costumava fazer parte da Asa de Prata e era seu melhor parceiro. Ouvindo isso, todos na sala ficam atordoados. Hopper começa a tremer, percebendo que quase arrumou briga com a pessoa errada. Quando seu capanha pergunta o que fazer, Hopper ordena rapidamente que queimem o contrato, declara que Ball está livre para deixar o grupo e sai correndo do local, desejando uma rápida recuperação a ela. Depois que eles partem, Kate comenta que não gostou da atitude deles, especialmente por mexerem com o seu Dennis, mas ele a lembra que não pertence a ela. Kate sugere usar sua influência para expulsar aqueles lixos do reino. Embora Dennis agradeça a intenção, ele a adverte para não se empolgar só porque tem poder. Isso a irrita um pouco, mas a gentileza honesta dele é justamente o que ela mais gosta nele. Enquanto Henrietta e Vivia encaram a cena em silêncio, Dennis pergunta a Kate o que ela quer comer. Atlier aparece com Ball e pede um especial do dia. Kate pede o mesmo e começa a devorar o prato. Ball se senta e observa silenciosamente, até que Dennis diz para comer antes que esfrie. Após a primeira mordida, ela devora o prato de forma tão adorável que faz todos na mesa sorrirem. No dia seguinte, no QG da Asa de Prata, Kate ouve os membros comentando sobre o mau humor do capitão, já que o grupo tem tido dificuldades nas novas missões. Nesse momento, ela esbarra em Vigo, que parece visivelmente irritado. Ele ordena que os outros saiam e questiona Kate sobre seu encontro com Dennis, dizendo que um passarinho lhe contou. Kate brinca que o passarinho dele é bem rápido e diz que só foi comer a comida de Dennis. Na realidade, porém, Kate convidou Dennis a voltar à Asa de Prata, admitindo que a equipe está desmoronando sem ele. Dennis deixou claro que não tem planos de voltar. Mesmo quando ela mencionou que as coisas estão difíceis para Vigo e os outros, Dennis explicou que ama sua nova vida. Embora seus clientes sejam meio esquisitos, ele aprecia viver sem estresse. Quando Kate perguntou se insistir mudaria algo, ele lembrou que sempre foi um cozinheiro, não um aventureiro. Triste, Kate tenta convencer Vigo a convidar Dennis de volta, mas o capitão recusa categoricamente e diz para ela esquecer o assunto, encerrando a conversa abruptamente. Enquanto isso, o restaurante está mais movimentado do que nunca. Henrietta diz que faz sentido, já que todos amam boa comida. Vivia fica surpreso ao ver Ball trabalhando lá, e ela revela que está morando no restaurante agora. Henrietta aconselha que ela vá com calma, mas Ball diz que ficar parada a deixa ansiosa e que tem uma sênior fofa, a Atlier, ajudando-a. Dennis chega com a comida e os olhos de Vivia e Henrietta brilham. Henrietta morde um camarão crocante e diz que é por isso que o lugar está cheio de clientes regulares como ela. Dennis a corrige, dizendo que você é mais uma aproveitadora do que uma cliente regular. Vivia e Ball ficam chocados ao saber que ela ainda não pagou nada, mas Henrietta insiste que está tentando encontrar um emprego.
Dennis lança um olhar frio para ela, e ela finalmente pede desculpas pelas desculpas esfarrapadas. Mais clientes entram, e Vivia pergunta se Dennis consegue lidar com tudo sozinho. Ele explica que a Atelier tem ajudado muito, e comenta que ela parece estar se divertindo ultimamente, talvez por algo bom ter acontecido. Logo depois, Dennis deixa uma tigela escorregar da mão, distraído. Ele pede a Vivia que venha visitá-lo em seu próximo dia de folga, pois quer conversar sobre algo sério. Henrietta se oferece para ajudar, mas Dennis recusa imediatamente, deixando-a ainda mais curiosa. Mais tarde, Henrietta se sente inquieta, tendo que usar um banho público por ainda estar sem dinheiro. Lembrando-se de Dennis a chamando de aproveitadora, ela teme ser expulsa se continuar assim e decide tomar uma atitude. No dia de folga de Vivia, Dennis se senta com ele e confessa, em tom grave, que acha que Atelier tem um namorado. Vivia fica chocado que esse era o assunto sério. Dennis explica que tem dado uma mesada a ela, mas ela vive saindo sozinha e ele a viu andando com um garoto. Vivia acha bom que ela esteja fazendo amigos, mas Dennis bate na mesa. É muito pior se eles forem mais do que amigos. Quando Vivia sugere perguntar diretamente a ela, Dennis diz que soaria assustador. Frustrado, ele resmunga que o garoto deveria pelo menos ter trazido uma caixa de biscoitos se fosse sério, e declara que não a deixará sair com nenhum fracote abaixo do nível 80. De repente, Atelier aparece atrás dele e puxa sua camisa, perguntando sobre o que ele está falando. Dennis entra em pânico. Vivia o pobre rapidamente, dizendo que veio aprender a cozinhar. Dennis faz um sinal de positivo pela salvação. Atelier diz que quer aprender também, o que deixa Dennis feliz. Ele ensina como cortar cebolas muda o sabor. Quando Atelier reclama que os olhos ardem, ele entra em pânico e ensina um truque. Quando Vivia diz que seus olhos também doem, Dennis apenas diz, boa sorte. Ele elogia a Atelier pelos cortes perfeitos, mas quando Vivia faz um bom trabalho, Dennis mal reage. Observando a Atelier, Dennis relembra sua infância e sua mestra, que sempre sabia quando ele usava habilidades para trapacear na cozinha. De volta ao presente, Atelier quebra um ovo acidentalmente. Dennis a ajuda a consertar e ensina como empanar a carne. Logo, a costeleta de Brora está pronta. Dennis elogia a Atelier entusiasmadamente, mas ignora o prato de Vivia. De repente, o som da torre do relógio faz Atelier pular. Ela sai correndo, dizendo que tem que ir lá fora. Vivia pergunta se ela vai encontrar o namorado, fazendo Dennis entrar em pânico novamente. Nesse momento, Ball sai de seu quarto. Dennis manda ela terminar a comida e ir fazer compras, pois ele tem um assunto urgente com Vivia. Ball fica insegura de ir sozinha, mas Henrietta aparece bem na hora, anunciando orgulhosamente que fez um exame de classificação de grupo. Dennis ignora a notícia e pede que ela ajude Ball nas compras. Henrietta acorda alegremente e Dennis sai correndo em velocidade máxima, arrastando Vivia, deixando as garotas confusas. Na cidade, Vivia tenta convencer Dennis a parar, dizendo que parecem stalkers, mas Dennis insiste que é o guardião dela. Vivia sugere que ele vá falar com ela em vez de agir de forma assustadora. Dennis agarra a cabeça de Vivia e aponta para o garoto que ousa encantar sua doce garotinha. Vivia pondera que talvez seja apenas um amigo, mas quando o garoto leva a Atelier para uma joalheria, Dennis perde a cabeça. Um anel de noivado? É cedo demais para isso. Vivia impede Dennis de invadir a loja e diz ter uma ideia melhor. Enquanto isso, Henrietta e Ball conversam. Henrietta admite que precisa ganhar dinheiro rápido antes que Dennis a odeie. Ela explica que todo o dinheiro de seus bicos vai para consertar equipamentos e comprar poções, já que como tanque, ela se machuca muito. Ball promete apoiá-la. Elas ouvem dois homens comentando um rumor de que a névoa noturna pode tentar se vingar do dono do restaurante que humilhou Hopper. De volta à espionagem, Dennis está confuso sobre o plano de Vivia, que envolve um megafone mágico. Vivia explica que o dispositivo carrega vozes a longa distância. Dennis não entende como isso ajuda a ouvir a conversa deles. Vivia sorri. É aí que um mago genial como eu entra. Ele lança um feitiço reverso no megafone, e de repente, a voz de Atelier pode ser ouvida claramente através do aparelho. Dennis fica genuinamente impressionado, mas Vivia admite que não está exatamente orgulhoso do que fez. Então, eles ouvem Atelier dizer que gostou do presente, que é legal e que vai valorizá-lo para sempre. Isso deixa os dois atordoados.
Mas, quando ela diz que está feliz por ter conhecido Dennis, ele entra em pânico e reage tão alto que uma senhora idosa próxima fica desconfiada. Naquele momento, um ladrão usa magia de vento para arrancar a bolsa da senhora e fugir. Dennis grita por ajuda, mas, ao saber que o ladrão roubou apenas a bolsa, ele se vira para Vivia e pede um impulso mágico. Enquanto isso, o ladrão loiro ri de como foi fácil, até ver um homem assustador correndo com uma criança nos ombros, fechando a distância rapidamente. O ladrão fica atordoado ao ver que alguém consegue acompanhá-lo, mesmo sem usar magia de vento. Vivia, impressionado, pergunta se todos os membros da Asa de Prata são tão rápidos, e Dennis responde que ele é o mais rápido porque nunca pulou o dia de perna na academia. Em um beco sem saída, o ladrão usa magia de vento para pular para o telhado. Dennis escala a parede com pura força bruta. Quando ele pergunta a Vivia se tem algum feitiço útil, o garoto lança a magia Palma, para fazê-lo saltar alto no ar, como um trampolim. O ladrão olha horrorizado enquanto Dennis surge no meio do ar e o alcança rapidamente. O bandido tenta um ataque surpresa pouco antes de ser pego e decola novamente, vangloriando-se de que não será capturado facilmente. Ouvindo isso, Dennis grita para Vivia descer assim que aterrissarem. Vivia avista as garotas, Henrietta e Ball, à frente. O ladrão passa por elas sorrindo, achando que escapou, mas Henrietta vem de cima com o rosto sério e rapidamente subjuga o criminoso arrogante. Dennis chega logo depois e dá um cascudo nele pelo bom trabalho. Mais tarde, no restaurante, Dennis conta às garotas que Atelier tem um namorado, mas Vivia esclarece que eles não têm certeza ainda. Henrietta brinca perguntando se Dennis está se sentindo solitário, e Ball confessa que está preocupada em ser banida. Dennis garante que nunca baniria alguém que aprecia sua cozinha como ela. Logo depois, Atelier entra silenciosamente, vai para trás do balcão e surpreende Dennis com uma caixa. Dentro, ele encontra uma pulseira que Atelier comprou economizando toda a sua mesada. Ball ri percebendo que Dennis tinha entendido tudo errado sobre o namorado, e Henrietta quase é banida por rir da situação. Dennis experimenta a pulseira, e vê-lo usá-la faz Atelier sorrir. Enquanto isso, o Capitão Vigo vai a uma mansão para se encontrar com alguém misterioso. No dia seguinte, Dennis pede a Atelier para limpar o lado de fora. Nesse momento, um cliente entra, e Dennis avisa que o horário de almoço acabou. No entanto, o homem começa a chorar de alegria ao ver que a senhora Atelier está sã e salva. Dennis não entende nada. Henrietta assume que o velho é algum pervertido e se prepara para puni-lo, mas o homem explica que é Stevens, o mordomo-chefe da casa Works, a família da senhora Atelier. Dennis e Henrietta ficam curiosos, mas Vivia e Ball surtam completamente. Ball explica que a casa Works é a maior e mais prestigiada família de magos do reino, deixando Dennis atordoado. Stevens, ainda chorando, declara que é a hora da jovem senhora se vingar. Ele lamenta que ela tenha que viver em um restaurante decadente, o que quase faz Dennis jogá-lo na rua, mas Vivia pede calma. Stevens revela que foi enviado pela corte real para levar Atelier de volta. Ele explica que o tio de Atelier, Joseph, a expulsou da família após a morte de seu pai, alegando que ela era ilegítima. Porém, um testamento foi encontrado, provando que Atelier é a verdadeira herdeira de todo o poder e fortuna. Stevens implora que ela retorne para parar a crueldade do tio. A sala fica em silêncio quando Atelier recusa imediatamente. Dennis pergunta o que está errado, e ela diz que não quer retornar àquela vida enquanto as memórias dolorosas de seu passado se repetem em sua mente. Enquanto ela abraça Dennis ainda mais forte, Stevens tenta convencê-la de que trabalhar em um restaurante destinado a camponeses não é apropriado, o que deixa Dennis furioso por um segundo. Porém, depois de pensar sobre isso, ele percebe que Stevens tem razão. Ele é apenas um humilde chefe, enquanto ela é praticamente uma princesa. Com isso em mente, ele gentilmente pergunta a Atelier novamente se ela realmente não quer ir, e ela timidamente acena que não. Ainda assim, Dennis diz que ela não pode ignorar algo que afetará seriamente seu futuro, pois eventualmente terá que enfrentá-lo. Depois de ouvir isso, Atelier corajosamente concorda em ir se Dennis for com ela, o que o deixa orgulhoso. Algumas horas depois, Vivia aparece usando uma roupa chique estilo Sherlock Holmes e empolgadamente pergunta a Dennis, que está todo arrumado, se ele pode ir junto. Dennis concorda e as garotas prometem que cuidarão das coisas no restaurante. Nesse momento, Atelier sai em um vestido azul e todos se encantam com o quão adorável ela parece.
Dennis diz que é hora de partir, mas Atelier silenciosamente diz que não quer ir, mesmo sabendo que deve. Então, ela começa a repetir sem parar que realmente não quer ir, o que deixa Dennis orgulhoso, pois é a frase mais longa que ela disse o mês todo. Ele afaga a cabeça dela e garante que estará sempre ao seu lado. Stevens pergunta à jovem senhora se ela e seus servos estão prontos, o que realmente irrita Dennis, mesmo sabendo que está abaixo dela em status. Com isso, eles partem e as garotas alegremente desejam uma viagem segura. Depois de viajar uma longa distância de carruagem, eles finalmente chegam à capital. Vivian olha pela janela, encarando a cidade como uma criança do interior. Enquanto isso, Dennis se sente inquieto por estar de volta à capital, mas Vivian o tira desse transe quando passam pelo restaurante Black's, que é conhecido como o melhor da capital real. Embora Dennis queira parar e cumprimentar sua velha amiga, ele sente que não pode mais encará-la. Mais tarde, eles chegam à casa Works. Onde o oficial legal Sest Pitt os recebe e se apresenta como chefe de seu caso, e Dennis se apresenta como guardião de Atelier. Depois disso, eles entram, e Sest Pitt explica que precisará testar o sangue da jovem senhora. Atelier quase desmaia quando vê a seringa na mão de Stevens. Conforme ele se aproxima, ela continua dizendo que é muito assustador, como um disco arranhado, e no segundo em que ele perfura seu braço, ela murcha como um balão que perdeu todo o ar. Enquanto Dennis a carrega em seus braços, Sest Pitt diz que irão para a sala do tribunal em seguida, mas Dennis a entrega aos braços de Vivian e diz ao advogado que quer entender melhor a situação para ver como pode ajudá-la. Sest Pitt concorda e explica que seu pai, Sir Famas, era um especialista em magia de hipnose e que alguns tipos únicos de magia só passam por linhagens de sangue. Ouvindo isso, Dennis percebe que herdou o mesmo poder de controlar mentes. Sest Pitt continua, dizendo que seu pai salvou muitas vidas usando seu dom, mas seu irmão o envenenou por ciúmes para roubar sua linda esposa e sua posição de chefe. Ao mesmo tempo, ele falsamente rotulou a jovem senhora como uma filha ilegítima para arruinar sua reputação de tal forma que ela nunca pudesse se recuperar. Entretanto, Sir Famas era inteligente e deixou um testamento. É por isso que a corte real permitiu um teste de sangue usando um item mágico para provar seu status como a verdadeira herdeira. Então, o homem coloca uma gota do sangue dela primeiro, depois adiciona uma gota do sangue de Sir Famas, que a corte real manteve seguro esse tempo todo, e explica que o cristal em forma de flor se formando dentro é a prova de que estão relacionados por sangue. Depois disso, ele repete o teste usando o sangue de sua mãe, Elisa, e o resultado é o mesmo, confirmando que Atelier é indiscutivelmente filha deles. Ver essa prova sólida deixa tanto Dennis quanto Vivian felizes, mas Atelier ainda parece triste. Mais tarde, no tribunal, o juiz inicia os procedimentos na presença de ambas as partes, e o tio de Atelier, Sir Joseph, imediatamente começa a lançar dúvidas sobre Dennis. Dennis lembra que Sir Joseph é um dos clientes do capitão VGO, e diz ao homem que ele pagará por mexer com sua garotinha. Nesse momento, o juiz adverte Dennis enquanto o chama de Dennis Blacks, e Vivian anota o nome famoso. Depois disso, os procedimentos começam, e o juiz lê o testamento de Sir Famas que afirma que a senhora Atelier é a verdadeira herdeira da família, nascida de sua esposa, então ela é a única destinada a herdar sua riqueza e poder, enquanto seu irmão, Sir Joseph, receberá apenas os livros da família e conhecimento secreto. Então, um nobre gordo se levanta e concorda que ela é filha de Sir Famas, mas ela não é digna de se tornar a herdeira, porque sua mãe era apenas uma amante de baixo grau. Logo depois disso, Sest Pitt responde que esse tipo de absurdo é exatamente o motivo por que estamos todos reunidos ali, para extrair o sangue da jovem senhora e apresentar prova clara para que ninguém possa desafiar o testamento. Mas Sir Joseph apenas sorri confiantemente e chama aquilo de perda de tempo, o que deixa Dennis furioso. Dito isso, o grande doutor se aproxima de Atelier, aterrorizando-a tanto que ela aperta firmemente a manga de Dennis, e ele a conforta gentilmente enquanto o doutor extrai o sangue. Depois disso, o juiz diz a todos para pegar um palito do pote para decidir quem usará o item mágico, o que ajuda a prevenir qualquer adulteração. Encarando o pote intensamente, Dennis puxa o primeiro palito, mas não é o vermelho. Todos têm sua vez, um por um, e acaba que Stevens é o escolhido. Em seguida, o velho mordomo começa a suar nervosamente e a tremer enquanto sobe as escadas. Ele coloca o sangue de Atelier primeiro, depois adiciona o sangue de seu pai, e o cristal confirma uma combinação. Dennis suspira aliviado.
Mas quando Stevens adiciona o sangue de sua mãe, Elisa, o cristal só se forma por um segundo antes de derreter em uma gosma escura. Todos na sala ficam atordoados, enquanto Sir Joseph diz presunçosamente que avisou que seria uma perda de tempo. Sest Pitt insiste que deve ter havido um erro, então faz um pedido para repetir o teste, mas o juiz nega. Sir Joseph declara que isso prova que o nascimento de Atelier foi um erro cometido por seu irmão, o que a faz se sentir terrível. O juiz decide que o testamento é apenas parcialmente verdadeiro. Sir Joseph herdará a riqueza e o poder da casa Worksdot, enquanto Atelier pode herdar os livros e o conhecimento mágico. Ouvindo isso, Sir Joseph sorri e diz que não se importa em concordar, porque a desgraça para a família ainda é filha de seu irmão. Naquele momento, Dennis nota que Stevens vem segurando secretamente um pano sobre uma ferida e bate na mesa antes de agarrá-lo pelo colarinho, revelando que o velho usou seu próprio sangue para falsificar o teste. O mordomo sufoca enquanto confessa que Lord Joseph prometeu fazê-lo mordomo-chefe novamente se ele fizesse o trabalho sujo. Então Dennis o pune com magia de fogo e o larga. Vendo isso, o juiz manda ele parar de desrespeitar a lei. Mas Dennis grita que os verdadeiros desrespeitosos são os criminosos imundos que manipularam o sorteio, falsificaram o teste de sangue e tiveram a audácia de torturar uma garota inocente depois de tudo que ela já passou. Enquanto os guardas invadem, Dennis se envolve em chamas e declara que transformará os tolos que machucaram Atelier em cinzas. Isso assusta até os guardas. Mas quando eles atacam sob as ordens de Sir Joseph, Dennis se oferece para mostrar a eles como é o inferno. No entanto, Vivia tenta pará-lo perguntando quem cuidará de Atelier se ele se tornar inimigo de todo o reino. Ouvindo isso, ele instantaneamente se acalma e olha para o rosto assustado dela. Depois que a audiência termina, Sest Pitt diz a Dennis que o caso foi arquivado e Dennis lamenta o erro de ter trazido Atelier. Então ele os leva à biblioteca para ver o conhecimento e os livros que ela herdou. Dentro, ele explica que costumava ser uma biblioteca, mas agora é mais um depósito, embora ainda possa haver algo valioso deixado para trás. Dennis pisa sobre uma tábua quebrada e adverte Atelier para tomar cuidado, pouco antes dela pisar em um círculo mágico e cair no porão. Abaixo da superfície, ele descobre uma sala oculta cheia de montanhas de livros. No momento em que Vivia e Sest Pitt começam a ler, percebem que o lugar guarda tomos antigos e grimórios tão raros que são praticamente tesouros nacionais. Pegando mais 2 livros, ele explica que a história perdida da humanidade está empacotada dentro desta sala oculta. Naquele momento, Sest Pitt se pergunta em voz alta se o pai dela planejou dar este verdadeiro tesouro a Atelier desde o início, deixando o testamento e prevendo que seu irmão ganancioso tentaria roubá-la dela. Dennis ri da ironia e pergunta a Atelier o que ela quer fazer com isso. E a pequena campeã diz que quer dar tudo ao restaurante. Na manhã seguinte, Dennis está cansado de esperar por Vivia, que dormiu demais. Mas a caminho, ele passa por um homem que o força a parar porque tem o mesmo rosto que Dennis, mas sua aura parece completamente diferente. Dennis grita para Vivia se apressar e o homem à sua frente diz que é um nome bonito, antes de deixar Vivia ir. Nesse momento, uma garota chamada Fiorenzo se aproxima do homem nas sombras, chamando-o de Mestre Heath, e pergunta quem era aquele garoto. Heath disse que ele era o companheiro de uma contraparte sobre quem ele falou antes. Alguns dias depois, Ball guia a enorme fila de pessoas do lado de fora do restaurante de Dennis. Enquanto Henrietta e Vivia apreciam sua cozinha, como sempre, eles notam que as coisas ficaram bastante movimentadas depois que se espalhou a notícia sobre os livros que Atelier herdou. Os clientes, impressionados com os livros lendários, ficam muito barulhentos. Então Dennis grita para eles saírem se terminaram de comer, porque ele não está administrando uma biblioteca. Enquanto ele volta a cozinhar, um homem de turbante pede um favor, dizendo que precisa de um dos livros porque contém a cura para a doença de sua esposa. Ouvindo isso, simplesmente diz a Atelier que o cara precisa de ajuda, e a empregada fofa diz que fará uma exceção só desta vez. Do nada, os outros também perguntam se podem pegar emprestado, mas Dennis os assusta. Ajoelhando-se perante a jovem senhora, o homem agradece a Atelier pelo favor e rapidamente sai do restaurante. Dennis vê mais clientes chegando e começa a cozinhar em velocidade máxima com sua magia, que faz Vivia se preocupar que ele vá se sobrecarregar. Mas Dennis acha que precisa disso para acompanhar a demanda e termina uma mesa inteira de comida em segundos, o que impressiona a Atelier. Mais tarde, ele se recorda do tempo em que estava sozinho nas ruas, seus dedos congelando na chuva fria. Naquele momento, ele viu uma senhora passando derrubar uma carteira. Mas em vez de roubá-la, ele foi até a senhora e a devolveu.
A senhora ficou surpresa que ele estivesse devolvendo, mesmo precisando mais do que ela. Depois de ouvir sua resposta inocente, ela o levou de volta ao seu lugar, onde ele ficou chocado ao ser servido com comida deliciosa em uma mesa. No momento em que ele deu uma mordida, sua tristeza desapareceu junto com sua vida monótona, e ele ficou realmente feliz com o quão incrível estava. O rosto sorridente da senhora e seu toque caloroso são as últimas coisas de que ele se lembra antes de lentamente abrir os olhos. Deitado na cama com uma febre alta, ele vê todos olhando para ele com rostos preocupados enquanto dizem que ele desmaiou de repente. Ele tenta se levantar como se não fosse nada, pois está preocupado com o restaurante. Mas quando vê o rosto preocupado de Atelier e Ball diz que ela já fechou pelo dia, ele se deita de volta e pede desculpas. Olhando para a expressão triste de Atelier, ele pergunta o que está errado, e Vivian explica que ela estava preocupada que ele tivesse pegado uma doença perigosa e que ela poderia nunca vê-lo acordar. Dennis ri ao ouvir isso antes de rapidamente cair de volta no sono. Vivian diz às garotas que provavelmente é apenas um resfriado, como o médico disse, mas ele acha que Dennis está esgotado de muito trabalho por causa dos muitos clientes mantendo-o ocupado sem parar desde que voltaram da capital real. Dito isso, eles decidem deixá-lo descansar até acordar, e saem, mas Atelier fica para trás, puxa uma cadeira ao lado da cama e silenciosamente se senta. Sentados na escada do lado de fora, Henrietta e Vivian desejam poder fazer algo para ajudá-lo. É quando Ball tem a ideia inteligente de fazer mingau para ele, com Vivian concordando que comida é vital para uma boa saúde. Essa ideia anima Henrietta, e ela veste seu conjunto de armadura de volta porque tem medo do fogo. Então, ela alegremente pula para os fundos para procurar ingredientes e traz uma peça gigante de carne que definitivamente não pertence ao mingau, deixando Vivian um pouco preocupado. Quando ela puxa sua espada para fatiar, ele rapidamente tenta impedi-la antes que ela corte a prateleira ao meio. Enquanto Ball está a caminho com mais gelo, ela entra em pânico quando vê os dois idiotas lutando e gritando. Ouvindo o barulho, Sestipique entra, preocupado com o que está acontecendo. Enquanto isso, Atelier observa Dennis ofegar por ar enquanto sua febre não mostra sinais de baixar. Sua bolsa de gelo cai para o lado, e quando ela verifica a temperatura dele, pensa que é culpa dela que ele esteja tão cansado, lembrando quando ele deu tudo por ela, sabendo que sempre estará lá para protegê-la. Ela coloca a bolsa de gelo de volta e reza para que ele fique bem logo. Ao mesmo tempo, Dennis sonha com o tempo em que pregou uma peça em um dos chefes e escapou pela janela. Vendo isso, a senhora chefe pergunta o que aconteceu, e o homem explica que Dennis arruinou seu repolho picado transformando-o em pó, alegando que o pivete está pregando essas peças porque esqueceu que deve sua nova vida a ela. Enquanto o pequeno Dennis espia de fora, o homem pede que ela puna, mas ela diz que não adianta, porque ele é o tipo de criança que entende sozinho com o tempo, deixando o pequeno arteiro atordoado. Mais tarde, ele corre empolgado com o que pensa ser o melhor arroz frito que já cozinhou, pois ele copiou o prato da senhora chefe, usando sua habilidade desmontada, dentro do restaurante Black's. Ele silenciosamente caminha carregando seu arroz frito e o oferece à senhora, que fica surpresa que um jovem chefe como ele tenha feito algo que cheira tão bem. Ouvindo isso, ele orgulhosamente oferece uma mordida, mas no momento em que ela experimenta, tem um gosto tão ruim que a deixa enjoada. Os chefes e garçonetes rapidamente correm para ajudar. Quando a senhora chefe pergunta o que aconteceu, o homem diz que Dennis serviu arroz ruim a ela. Olhando para o garoto preocupado, ela simplesmente usa sua magia para remover as coisas ruins, e confiantemente diz à senhora hesitante para experimentar. Todos assistem em suspense enquanto ela dá uma mordida e fica surpresa com o quão bom está. Ela diz que o pequeno cozinheiro apenas perdeu um de seus temperos especiais. Mais tarde, quando ela está sozinha na cozinha, Dennis aparece parecendo muito culpado e se desculpa por usar a habilidade errada em seu arroz frito. Mas ela gentilmente o lembra da importância de usar a habilidade certa. Nesse momento, ele desaba em lágrimas porque estava realmente orgulhoso de seu arroz frito. Então, ela o ensina a prestar mais atenção aos seus estudos e a ouvir seus sêniors. Ainda assim, Dennis está surpreso que ela sabia que ele usou a habilidade desmontada e usou sua habilidade combinada para consertá-lo instantaneamente. Ela diz que não é grande coisa, e que não a chamam de arroz frito lendário por nada. Quando Dennis ouve seu título legal, ele pergunta se ele também pode ser famoso como ela, e se anima quando ela confirma.
De volta ao presente, enquanto Vivia pergunta a Cestipique por que ele veio, o homem admite que tem uma grande paixão por conhecimento mágico e que há um livro especial entre os que Atelier herdou, que queria ler, ao mesmo tempo em que percebe que fazer algo para Dennis é muito mais importante. No momento em que Henrietta diz mingau, ele diz que devem cozinhar arroz. Quando ela repete que estão fazendo mingau e não arroz, o médico da cultura educa os folos, dizendo que cozinhar arroz perfeitamente é o passo mais importante para fazer um mingau real, e é por isso que ele acha que devem primeiro aprender a cozinhar arroz usando magia. Ball e Vivia rapidamente concordam com o nerd mágico que divaga sobre o quão apaixonado era por magia antes de se tornar advogado. Ball e Vivia entendem o quão importante é controlar a magia de fogo com precisão cirúrgica para cozinhar o arroz, e Cestipique sugere brilhantemente que usem chamas fantasmas, porque seu poder pode ser diminuído usando menos mana, enquanto Henrietta olha confusa do fundo. Naquele momento, Vivia aponta a falha principal. O fogo fantasma não deixa o arroz crocante, mas Henrietta lembra ao lunático que estão tentando fazer mingau, no final das contas, e não deveria ser crocante. Ainda assim, Cestipique não está convencido, e Ball propõe que usem a combinação de chamas normais e fantasmas para o melhor resultado. Mas Vivia surge com outro problema esquisito que dá dor de cabeça a Cestipique. Enquanto os nerds mágicos continuam teorizando a melhor solução, Henrietta se senta e toma chá, enquanto Cestipique apresenta a técnica definitiva onde usam ambos os tipos de magia de fogo com um catalisador. Antes de passarem para o próximo passo, a equipe mágica fica exausta, então decidem fazer uma pausa. Nesse momento, o homem gordo polvo aparece e Henrietta está feliz em ver que ele trouxe um presente para Dennis. Mas o comerciante trapaceiro diz que está vendendo seus itens pela metade do preço, e Vivia não é enganado pelo esquema óbvio. No entanto, Henrietta nota que há uma panela de arroz na lista, deixando Cestipique sem palavras. Polvo explica que a panela mágica de arroz faz arroz crocante e impecável, mas Henrietta aponta que ela precisa fazer mingau, então chamas mágicas são o único caminho. Ouvindo isso, o comerciante suado sorri e diz que tem um bom modo de mingau também. Henrietta pergunta se a magia de fogo não é necessária. Polvo também fica confuso e pergunta por que planejam cozinhar o arroz antes de fazer mingau, quando tudo o que é preciso é ferver a água e jogar um pouco de arroz, o que envergonha a equipe mágica. Depois que Polvo e Cestipique saem, os três esperam que a panela mágica de arroz faça seu trabalho, quando Atelier desce e diz que a febre de Dennis parece estar baixando. Henrietta está feliz em ouvir isso, porque significa que ele será capaz de comer o mingau deles. Mas quando Atelier nota que estão fazendo mingau amador, ela diz que precisam de ovos também. Dito isso, a jovem senhora quebra ovos como uma profissional enquanto os três observam maravilhados por trás. Enquanto ela mexe os ovos, Ball compartilha que nunca comeu ovos doces, e Henrietta concorda. Quando Vivia diz que não aguenta ovos doces, Henrietta fica surpresa, e sua reação deixa Ball curiosa se ela realmente não tem preferência em comida. Depois de pensar por um momento, Henrietta lembra que há uma coisa de que ela não gosta, e diz que são sapatos de couro com uma cara séria. Leva um momento para Ball e Vivia processarem o que ela disse, enquanto ela fala sobre os tempos tristes em que sua família costumava comer sapatos de couro. Lamentando sua pergunta, Vivia ainda pergunta por que ela comia sapatos, e ela orgulhosamente ensina que seu pai disse que sapatos de couro são feitos de animais, e animais são comestíveis, embora ela nunca tenha gostado do gosto. Vendo Ball em lágrimas, Vivia diz às garotas para encerrar a conversa antes que fique mais deprimente. O tempo todo, Atelier inocentemente mexe os ovos. Mais tarde naquela noite, Dennis acorda novamente quando Atelier abre a porta. Ele está genuinamente surpreso ao ver o mingau de ovo que ela cozinhou sozinha, e uma única mordida o lembra do calor que sentiu quando comeu o arroz frito de sua mestra. Então, ele agradece à pequena cozinheira por seu delicioso jantar. Ele pergunta se ela realmente o fez, e ela adoravelmente mostra como mexeu os ovos, deixando-o realmente orgulhoso. Pouco antes de ela soltar a bomba de que Polvo fez o mingau, Dennis surta quando a ouve dizer o nome pela segunda vez, se perguntando o que diabos Polvo estava fazendo ali. No dia seguinte, Henrietta alegremente cantarola uma música enquanto passeia pelo mercado, quando encontra Vivia, que fica atordoado com o tamanho de sua mochila. Ela timidamente responde que ficou um pouco empolgada demais para o grande jantar. Ao longo do caminho, um comerciante fica curioso porque os dois clientes regulares não estão no restaurante como de costume. Os dois dizem que é um dia especial e sorriem um para o outro cheios de empolgação.
De volta ao restaurante, Ball e Atelier entram para encontrar Dennis empacotando suprimentos, enquanto orgulhosamente usa a pulseira brilhante que Atelier lhe deu. Vendo a garota ainda com seu avental, ele diz que ela não precisa usá-lo em todos os lugares que vai, mas Atelier se recusa a trocar, já que ela gosta. Nesse momento, Vivia e Henrietta retornam totalmente prontos para sair. Então, Dennis diz que é a hora de partir. Antes de saírem, Henrietta se certifica de que não estão esquecendo os essenciais, como toalhas, sabão extra e baldes. Com tudo contabilizado, eles vão para a casa de banho para se lavar antes da grande festa, onde Vivia perde totalmente a cabeça quando vê o físico musculoso e o abdômen de pedra de Dennis. Dennis se exibe com orgulho e afirma que é assim que um homem de verdade parece ser. Vivia o cobre de elogios e implora para saber o segredo por trás de seu corpo musculoso. Mas Dennis muda de assunto e pergunta a Vivia por que ele é mais fraco que um cabo de vassoura. O garoto afirma que não precisa de músculos porque ele é um mago. Ainda assim, Dennis é excepcionalmente musculoso para um lutador. Mas Dennis diz que qualquer um pode se parecer com ele se fizer 2.000 flexões de parada de mão por dia, deixando óbvio que ele definitivamente não é humano. Depois disso, Dennis fica indignado que o garoto não está completamente nu como deveria estar num banho público, e o intimida até que ele tire a roupa. Enquanto isso, Henrietta alegremente lava o cabelo sedoso e liso de Atelier. Uma vez que ambos os grupos terminam seus banhos relaxantes, eles se reúnem na mesa de jantar coberta com a melhor comida e bebida que o dinheiro pode comprar. Dennis pede para Henrietta fazer as honras como a entusiasta de comida do grupo, e ela, de repente, se sente tímida por ser colocada no centro das atenções. Ela se enrijece como um espaguete seco e faz um discurso robótico sobre o quão grata ela é por tudo. Mas quando Dennis diz para ela relaxar, ela volta ao seu eu bobo. Henrietta revela que mesmo que tenha se aproveitado por muito tempo, ela está finalmente orgulhosa de anunciar que conseguiu um trabalho, o que lhe rende uma ovação dos outros, e Dennis a insta a dar os detalhes. Então ela explica que encontrou trabalho na Ordem Noturna. A garota diz que pensou muito sobre isso, e entrar na Ordem lhe dá a chance de ajudar as pessoas como ela quer. Depois disso, Dennis se vira para Vivia e pergunta se ele tem algo para compartilhar também. O garoto revela que também encontrou um novo grupo. Embora não seja muito grande, ele acredita que é o primeiro passo em sua jornada para se tornar um grande mago. As garotas o aplaudem, e Henrietta está feliz que ambos não sejam mais desempregados. Mas ele se recusa a ser agrupado com a aproveitadora porque, ao contrário dela, ele sempre pagou suas contas, e Dennis se junta a ela para provocá-lo. Depois disso, é a vez de Ball, e ela diz que decidiu voltar para casa depois de se tornar professora na Academia de Magia na capital. Dennis lembra que ela recebeu a oferta de emprego antes mesmo de se formar, e Vivia a faz corar com um elogio genuíno. Dito isso, Dennis faz um brinde a um novo capítulo na vida de todos, e o churrasco efervescente começa enquanto Dennis bebe cerveja como se não houvesse amanhã. Atelier mostra a Ball suas habilidades de brilhar. Vendo isso, Vivian está feliz que Ball e Atelier se dão tão bem, mas ele também se sente triste sabendo que todos seguirão caminhos separados em breve, o que rapidamente chama a atenção de todos. Vivian admite que ficará bem solitário, fazendo Henrietta se perguntar se deveria adiar o trabalho por um tempo, mas Dennis chama a dupla emocional de idiotas. Ele diz para não mostrarem hesitação e seguirem um caminho que escolheram. Suas palavras sábias fazem Ball e Vivian se sentirem melhor, e Henrietta fica tão empolgada que diz que está pronta para deixar a cidade a partir de amanhã, mas Atelier presunçosamente lembra a garota que seu trabalho ainda não começou. Depois disso, Dennis joga um pouco de arroz em uma tigela e mostra suas habilidades culinárias. Feijões de luz saem da panela enquanto ele joga o tempero e mexe como um profissional, deixando todos atordoados com seu arroz frito 5 estrelas de dar água na boca. O grupo se prepara para começar a comer, mas os estranhos sons de mastigação de um comerciante suado devorando arroz por perto chamam sua atenção. Polvo admite que não conseguiu se conter depois de sentir o cheiro de algo tão bom. Dennis o reconhece como aquele comerciante suspeito que uma vez tentou dar um lance maior que ele por Atelier. Mas quando ele esquece seu nome, Polvo parece arrasado. Embora assim que Atelier diz seu nome, ele tenta conquistá-la e fazê-la trabalhar em sua loja, mas Dennis o cala e diz para manter suas mãos longe de sua garota propaganda. Mas ele agradece ao homem por ajudar com a panela de arroz que o deixou aproveitar o mingau de ovo saboroso de Atelier, que estava tão bom que ele planeja colocar no cardápio. Dito isso, Dennis educadamente pergunta ao comerciante assustador por que ele apareceu, mas Polvo implora para não chamá-lo de pervertido na frente de Atelier. Em seguida, Polvo diz que ouviu sobre a grande festa e queria agraciar Dennis e o resto com uma oferta generosa de carne bovina Rajin de primeira. Vendo isso, os três babam como loucos e alegremente aceitam. Uma vez que Polvo puxa suas facas características, suas garotas
jogam a carne no ar e Dennis a corta com precisão afiada em pedaços perfeitos do tamanho de uma mordida, prontos para grelhar. Enquanto todos ficam atordoados com o quão bom é o gosto da carne, Polvo fica deprimido porque só queria agraciar Atelier com sua carne. Vendo a fofura alimentar Dennis, Polvo queima de ciúmes e começa a chorar, dizendo que quer que ela o alimente também. Dennis pede que ela escolha e ela decide realizar o desejo do grandalhão, que desmaia de um sangramento nasal depois de apenas uma mordida. Depois que o jantar acaba, Vivian diz a Dennis que queria perguntar algo pessoal há muito tempo e menciona como o juízo chamou de Dennis Blacks no tribunal, o que o fez se perguntar se Dennis tem laços com o restaurante Blacks. Dennis explica que recebeu o nome de família da senhora-chefe que o adotou, mas parou de usá-lo depois de uma briga com ela. Ouvindo sobre a briga, Vivian fica curioso. Então Dennis compartilha que aconteceu quando ele atingiu o nível 99 e não percebeu na época que ela estava apenas tentando mantê-lo humilde. Vivian fica chocado que alguém como Dennis já foi arrogante, embora faça sentido porque é grande coisa alcançar o nível 99 em sua jovem idade. Dennis sorri e diz que achou que atingiria o 100 tão fácil. Então ele deixou o restaurante Blacks para se provar e mostrar à chefe do que era capaz. Logo depois disso, ele acabou no batalhão Asa de Prata, onde ficou mais tempo. Mesmo que o tratassem bem, ele nunca alcançou o nível 100 no final. De volta à cidade, as duas garotas regulares ficam empolgadas com o que vão comer naquela noite. Mas, quando chegam ao restaurante, elas leem um aviso dizendo que está fechado devido a assuntos pessoais, e sua empolgação morre no local. De repente, um par de patifes empurra rudemente uma das garotas. Quando sua amiga tenta intervir, ele a ameaça com uma faca antes de ir embora. Vendo que eles querem lutar, a garota loira invoca um arco mágico e dispara uma flecha bem onde dói, enquanto sua amiga usa sua magia para punir o outro. Enquanto as garotas riem depois de servir justiça, elas notam uma multidão barulhenta reunida do lado de fora do restaurante por causa de um incêndio. Enquanto isso, Dennis está desgastado de toda a bebida, e Henrietta diz que quer ter festas assim o máximo possível a partir de agora. Mas o clima fica sério quando o Atelier de repente para depois de avistar um incêndio à distância, bem ao lado do restaurante. Dennis olha confuso, enquanto Vivian se pergunta se é uma fogueira ou algo assim. Mas, quando a verdade o atinge, ele corre o mais rápido que pode, orando que não seja o que ele pensa que é. Mas a realidade é cruel. Todos eles congelam horrorizados com a visão do lugar onde tudo começou, queimando até o chão. Enquanto Dennis está perdido sobre o que fazer, os espectadores gritam para qualquer um com magia de água ajudar. E quando Bo pergunta o que devem fazer, ele sai do transe. Naquele momento, a dupla regular revela que os dois homens amarrados estavam por trás do incêndio, e Vivian instantaneamente os reconhece como membros do grupo Névoa Noturna. Os bandidos gritam que Dennis mereceu porque ficou cheio de si demais, e o outro horroriza todos gritando que o batalhão Asa de Prata, a casa Works Dot e o grupo Névoa Noturna odeiam suas entranhas e querem destruí-lo. Dennis sente a terra abaixo dele desaparecer quando eles dizem que ele e seus amigos sofrerão até o dia em que morrerem. Depois que o incêndio se acalma, ele entra no prédio arruinado, lembrando como o restaurante aconchegante de seus sonhos costumava ser antes do incêndio. De repente, o choro de Henrietta quebra o silêncio pesado, enquanto Vivian acredita que é culpa dele, porque Dennis fez inimigos com eles por ajudá-lo. Bo também se sente culpada, já que a tropa Névoa Noturna o atacou por causa dela, mas Dennis garante que eles não fizeram nada de errado. Em vez disso, ele está chocado que o batalhão Asa de Prata esteja envolvido e supõe que o tio Joseph provavelmente deu a ordem ao capitão VGO, que então usou a tropa Névoa Noturna para lidar com seu trabalho sujo. Ele percebe que ficou confiante demais e acabou com mais inimigos do que pode enfrentar. Mas Vivian insiste que ele não fez nada de errado e que deveriam revidar contra todos por mexerem com ele, como ele sempre faz. Dennis o interrompe, dizendo que pode simplesmente abrir outro restaurante. Neste ponto, ele está cansado e se sente grato que ninguém se machucou. Vê-lo desistir deixa as garotas loucas, mas ele diz que vingança não é tão simples quanto elas pensam. Embora seja forte sozinho, os nobres do reino e o melhor grupo têm mão de obra suficiente para esmagá-lo. Então, ele força um sorriso e diz a todos para irem para casa pela noite. Enquanto ele silenciosamente se afasta, Vivian pergunta para onde foi o Dennis fogoso, que está pronto para lutar contra o reino inteiro por Atelier. E Dennis responde que sua cabeça está muito mais fria agora.
Depois disso, ele verifica o cofre, que ainda tem o dinheiro dentro. Atelier pergunta se ele realmente está bem com sua decisão. Ele diz que está tudo bem, porque se ele revidar, seus inimigos só vão ficar mais ferozes, e ele pode acabar perdendo alguém se as coisas ficarem feias. Então, ele está satisfeito em sair enquanto pode. Do lado de fora, uma gangue de bandidos se aproxima de Vivia e das garotas de todos os lados. Enquanto isso, Atelier gentilmente pergunta a Dennis se ela ainda pode ficar com ele, mas Dennis diz para ela não ser tão formal, já que Joseph apenas o puniu por seu desrespeito no tribunal. Ele também pede desculpas, que os livros que ela herdou de seu pai agora se foram no incêndio. Atelier responde que está tudo bem com isso, mas a única coisa que ela não pode suportar é ver Dennis com o rosto triste. Depois disso, ela toca o punho com ele e ele promete voltar para uma visita uma vez que as coisas se acalmem. Do lado de fora, Vivia e as garotas estão confusas ao ver todas as pessoas que se reuniram, e quando Dennis sai com o Atelier, todos o encaram com o rosto sério. Bo diz que não vão deixá-lo escapar no escuro, e Henrietta o chama de completo covarde. Quando ele pergunta o motivo, Vivia explica que Dennis é o tipo de pessoa que não aguenta ver os outros se machucar, mas, quando é a vez dele, não se importa se está machucado. O garoto pergunta se ele ainda não entende por que estão reunidos por ele no meio da noite. Os três gritam que todos se importam por ele. Então, quando ele está triste ou machucado, eles se sentem tristes e machucados também. Vivia lembra que todos são párias assim como ele, então estão prontos para serem rejeitados novamente quando chegar a hora. Mas ele diz que este não é esse momento, porque há muitas pessoas que querem que ele fique e estão dispostas a fazer o que for necessário para mantê-lo na cidade. As garotas dizem que ele pertence a lá e ninguém pode expulsá-lo enquanto estiverem ao seu lado. E bem quando ele menos espera, Polvo também aparece, dizendo que ninguém ousa machucar sua Atelier e sair impune. As duas senhoras regulares também entram, e os homens em armadura verde, que ele definitivamente não se lembra, também vêm para mostrar seu apoio. As garotas dizem a Dennis que é hora de parar sua atuação de durão e lutar junto com eles. Vivia o está a assegurar firme o que ele mais valoriza. Vendo tudo isso, Dennis se sente patético, porque foi ele quem sempre disse aos outros para segurar firme o que é precioso, e agora ele está do lado receptor de suas próprias palavras, bem quando estava prestes a deixar ir seu sonho. Naquele momento, Atelier puxa sua camisa, e quando ele vê o olhar em seus olhos, ele deixa a bolsa e se prepara para tentar. Todos aplaudem quando veem ele animado, e ele diz que não quer ser visto como um covarde, afinal. Isso embaraça a Henrietta, que só disse isso para animá-lo, antes de rapidamente mudar de assunto para decidir um nome para sua equipe. Bo concorda que isso os tornará oficiais, então Atelier sugere que chamem de o Restaurante dos Párias. Dennis acha o nome um pouco áspero, mas combina bastante com eles. E com isso, Vivia pede ao líder do Restaurante dos Párias para fazer um discurso. Então, Dennis declara que sua equipe e o povo da cidade vão esmagar seus inimigos, e eles irão tão longe quanto for preciso para garantir que a justiça seja servida aos vilões que queimaram seus sonhos. Depois disso, Vivia pergunta qual exatamente é seu plano, e isso pega Dennis de surpresa. Nesse momento, Cade chama seu nome, mas ela percebe que chegou tarde demais. Ela o puxa de lado para se desculpar em nome de todo o grupo, mas ele diz que não foi culpa dela. Algumas horas antes, Cade conta como o Capitão Vigo perguntou a um homem encapuzado se ele havia contado à tropa Névoa Noturna sobre o plano, e o homem perguntou se ele tinha certeza sobre a ideia de queimar o restaurante. Vigo deixou claro que apenas contou a esse grupo sobre a situação, e foi completamente escolha deles como realizaram o trabalho. Quando o homem tentou argumentar, o capitão perguntou se ele tinha um problema. Foi quando Cade correu o mais rápido que pôde para avisá-lo antes que acontecesse. Dennis diz para ela não se preocupar com isso e pergunta, em vez disso, sobre os próximos planos de Vigo, porque ele tem que pará-lo. Ouvindo isso, Cade diz que ela também tem culpa por deixar Vigo correr solto, e se curva pedindo desculpas, porque ela ainda é a vice-capitã do batalhão Asa de Prata, e não pode ajudá-lo no plano contra seu próprio grupo. Ela se afasta depois disso, e Dennis diz que estava pedindo demais, já que ela também é uma das vítimas de Vigo. Ouvindo isso, Cade diz que está prestes a falar consigo mesma, e o deixa entrar em um segredo.
Na manhã seguinte, o grupo pária parte em carroças de cavalos, onde Dennis choca sua equipe com o fato de que a chefe principal do restaurante Blacks e sua mãe adotiva, Jeannie Blacks, está no nível 100. Os três instantaneamente pensam que sua mestre pode ser algum tipo de monstro em um traje de chefe, deixando-o preocupado com o absurdo que estão imaginando. Ainda em choque, Ball diz que alcançar o nível 100 não é brincadeira. Vivia explica que o nível 60 é o limite para pessoas normais, e apenas alguns indivíduos talentosos chegam a 80. Muito poucos chegam acima do nível 90 mesmo depois de treinar suas vidas inteiras, e os que alcançam o nível 100 literalmente entram nos livros da história. O garoto pergunta se ele sequer entende isso, e Dennis diz que o que ele não entende é porque ele está tão empolgado. Vivia continua, dizendo que a melhor parte de estar no nível 100 é colocar sua mestre na mesma liga que Reis, e repete se ele entende o quão grande isso é. Dennis fica surpreso ao ver o garoto de bom humor depois de tanto tempo, e diz para ele se acalmar, porque embora concorde com o que foi dito, sua mestre alcançou seu nível apenas através de habilidades culinárias. É por isso que ela é muito mais fraca em batalha comparada a ele. Mas mesmo assim, ele tem certeza de que ninguém é melhor na cozinha do que ela, e ela tem inúmeras conexões com pessoas poderosas na capital. É por isso que não há ninguém melhor do que ela a quem ele possa recorrer para ajuda. No entanto, Vivia se pergunta se ela vai ajudá-los afinal. E Ball espera que ela não feche a porta em suas caras. Dennis confirma que isso pode simplesmente acontecer. Na cidade, todos vestem mantos brancos para manter sua identidade escondida e seguem o plano que Dennis lhes deu, enquanto ele se encontra com a pessoa especial. Vivia vai a um salão de cabeleireiro, onde educadamente pede à senhora que lhe faça um favor. A senhora, encantada por seu charme, alegremente concorda, e quando Vivia lhe dá um sorriso, seu rosto fica vermelho como sopa de tomate quente. Por outro lado, Ball repete à sua equipe que a missão é fazer contato com cada mago e sábio famoso na capital real, mas as meninas magas se perguntam se seus alvos estão dispostos a ouvir pessoas que não são ninguém como elas. Ball as garante que vão, se as meninas falarem exatamente como planejaram, e as anima. Enquanto isso, Henrietta visita Cestipish e o atualiza sobre a situação trágica. Ela pergunta se não podemos lutar legalmente, já que já temos os culpados sob custódia. Mas o advogado deixa claro que mesmo que façamos, o grupo Asa de Prata e os nobres envolvidos continuarão a dificultar as coisas, mesmo se o capitão da névoa noturna for preso. No entanto, Henrietta esperava essa resposta, e diz ao advogado que sua equipe já tem um plano, o que o deixa muito interessado em ouvi-la. Em outro lugar próximo, um grupo de trabalhadores lentamente carrega caixas das carroças, mas Polvo diz aos caras que não vão terminar até o pôr do sol se eles continuarem assim, e ordena que coloquem alguma energia nisso. Ouvindo isso, 2 de seus homens lembram do rumor de que o chefe assustador grita com seus homens e os faz trabalhar tão árduo que um dia eles se transformam em comerciantes com habilidades de negócios afiadas e uma personalidade assustadora como a dele. Polvo assusta os preguiçosos e então nota a Atelier encarando uma de suas caixas. Quando ele pergunta o que chamou seu interesse, ela pergunta sobre o item com a forma estranha. Então, ele explica que é um dispositivo que torna a voz do usuário alta. Ele está triste que está quebrado porque realmente precisa dele para manter seus homens na linha. De repente, o homem usando um turbante reconhece Atelier como a garota que lhe emprestou o grimório quando ele pediu a Dennis se poderia pegar emprestado, já que tinha um tratamento para a condição de sua esposa. Ele devolve o livro a ela e agradece porque sua esposa sobreviveu por causa disso. Atelier cora quando ouve isso, e quando o homem pergunta se pode retribuir o favor, ele nota os homens de polvo carregando caixas pesadas atrás. O homem diz que é um mago conhecido e conhece muito quando se trata de magia de vento avançada. Polvo alegremente o recebe na equipe. Depois disso, a equipe Pária e companhia continuam a se conectar com o máximo de pessoas na cidade que podem, e Dennis também chega do lado de fora do restaurante Blacks. Ele caminha até a maçaneta, mas hesita por um momento enquanto relembra o tempo em que disse rudemente a sua mestre que não havia nada que ela pudesse ensiná-lo mais e saiu pela mesma porta diante da qual agora está. Mesmo assim, ele a abre, e os funcionários dizem que ainda estão arrumando as coisas, mas seus queixos caem no chão quando reconhecem seu rosto. Dennis tenta manter as coisas discretas, mas a empregada grita que o chefe Dennis retornou e não leva muito tempo antes que cada chefe e garçom no restaurante se reúnam para perguntar como ele está.
Um chefe sênior está realmente feliz em vê-lo, mas Dennis avisa que veio ver sua mestre. Então ele ouve Resmash dar-lhe boas-vindas de volta e ele pergunta se ela preencheu sua posição, mas ela balança a cabeça e diz que é apenas uma fingidora, porque nunca pode realmente preencher seus sapatos. Depois disso, ela o leva à chefe principal e o vê na saída da cozinha. Vendo sua mestre depois de tanto tempo, ele timidamente entra e pergunta como ela tem estado. Após uma pausa curta, ela age surpresa e o chama de idiota do arroz frito, o que faz Dennis sentir que está em casa. Quando ele pergunta por quê, ela está silenciosamente sorrindo para ele. Ela diz que ele parece muito melhor do que quando saiu e pergunta a Dennis se ele encontrou sua resposta. Ele lamentavelmente admite que ela pode estar certa sobre ele nunca atingir o nível 100 depois de tudo que ele experimentou em sua jornada. Então Ginny pergunta o que está errado, pois ela já sabe que ele não voltou sem uma razão. Dennis diz que ouviu de uma amiga no grupo Asa de Prata que todos os figurões da capital se reunirão para um grande banquete. Em seguida, Kate disse que o juiz da corte real Joseph da casa Worksdot, o capitão Hopper da tropa Névoa Noturna e finalmente o capitão Vigo do batalhão Asa de Prata estarão todos naquela festa. Depois disso, ela disse a Dennis que esperava que ele entendesse e deixou o resto com ele. Após o que, os dois seguiram seus caminhos separados. Sua mestre instantaneamente reconhece que era uma lista de nomes dos maiores encrenqueios. Dennis diz que embora não saiba o que estão tramando, ele sabe que não há melhor momento do que atacar quando todos se reúnem em uma sala. Ginny pergunta o que ele quer que ela faça. Tudo o que ele pede é a data e localização do grande jantar, já que deveria ser moleza para a chefe mundialmente famosa com conexões em altos lugares. Ouvindo isso, Ginny questiona quais são seus planos, porque não pode deixá-lo arruinar um jantar sendo uma chefe. Enquanto ele segura firmemente a pulseira que representa o que é importante para ele, ele declara que tem que fazer a pior coisa que um cozinheiro pode fazer. Ginny não pode acreditar que a primeira coisa que ela ouve de seu filho adotivo depois de tanto tempo é algo tão ultrajante. Dennis jura que realmente não planejou isso. Então ela explica que sempre achou que ele era o tipo de garoto que se animava quando se tratava de ajudar os outros, mas desistia no momento em que enfrentava problemas. Ela pergunta o que o fez tomar medidas tão drásticas. Agora, ouvindo isso, as palavras de Henrietta, Vivia, Ball e todos os outros de volta na cidade passam por sua mente, e Dennis diz a sua mestre que está fazendo tudo pelo bem das pessoas que amam sua culinária e restaurante de sonhos. Isso faz Ginny sorrir e ela admite que ele aprendeu algumas coisas em sua jornada afinal. Mas Dennis responde que ainda tem um longo caminho a percorrer. Dito isso, a chefe principal concorda em dar-lhe o que ele procura apenas se ele ouvir atentamente. E lembra que enquanto ela lhe ensinou tudo o que ele precisava para sobreviver no mundo e todas as suas técnicas culinárias, ainda há uma coisa que ela nunca lhe contou o tempo todo. Ouvindo isso, Dennis curiosamente pergunta o que é, e ela revela que é o segredo por trás de alcançar o nível 100. Depois disso, Dennis vai para fora e desajeitadamente coça a cabeça porque esse segredo teria facilitado muito sua vida. Mais tarde naquela noite, Resmash lhe entrega as informações sobre a reunião que sua mestre enviou para ele. Com isso, ele diz à gangue que é hora de partir. De volta ao QG da Asa de Prata, Cade pergunta ao Capitão Vigo para onde ele está indo, e ele responde que tem alguns assuntos sérios de capitão. Então, ela finge não saber nada sobre isso e deseja boa sorte ao capitão. A caminho da reunião, Vigo pensa que o lugar para onde está indo é uma completa perda de tempo, mas sabe que o ajudará a alcançar seu objetivo. Então, ele volta ao passado, quando era um garoto pobre que trabalhava todos os dias nas fazendas. O único com ele naquela época era seu irmão doente. Um par de fazendeiros próximos sentia pena dos garotos que haviam perdido o pai para a doença, enquanto a mãe os abandonou para casar com outro homem. Depois do trabalho, a senhora gentil que possuía a fazenda agradeceu a Vigo por seu esforço com uma cesta de frutas, sabendo que ele ganhava tão pouco que tinha que dar a maior parte de sua comida ao irmão. Notando que sua enxada estava velha e gasta, ela até se ofereceu para comprar uma nova para ele. Depois que ela saiu, Vigo admitiu para si mesmo que estava feliz por ter seu irmão doente e então sorriu como um vilão, porque era fácil demais enganar pessoas ricas para serem generosas. Mais tarde naquele dia, o filho da senhora teve problemas para segurar seu cachorro, Noah, que latiu furiosamente para Vigo como sempre. A senhora se perguntou em voz alta por que ele apenas latia para Vigo, e essa pergunta seriamente o irritou. Então ele surtou e espancou o cachorro até a morte.
Tanto a mãe quanto o garoto ficaram completamente horrorizados quando encontraram o corpo na manhã seguinte. Viggo silenciosamente observa o garoto chorando à distância e lembra como seu irmãozinho tentou pará-lo, mas ele ficou com raiva de que o vira-lata imundo recebia comida melhor do que eles, e deu o golpe final. Seu irmãozinho permaneceu em silêncio, mesmo querendo chorar. Nesse momento, o mordomo veio correndo e disse à senhora que havia encontrado uma enxada ensanguentada no incinerador. Então, ela preocupadamente perguntou a Viggo se ele a havia usado, e o garoto mentiu que a esqueceu lá, agindo chocado que alguém a usou para assassinato. No entanto, o mordomo notou uma pequena mancha de sangue no corpo de seu irmão. Enquanto o velho agarrou o braço de seu irmãozinho e o acusou do crime, Viggo o chutou forte nas costas e admitiu que foi ele quem realmente fez isso. Ouvindo isso, a senhora decidiu que ele precisava ser punido. Mais tarde naquela noite, enquanto seu irmão esperava em cama que ele retornasse, Viggo finalmente entrou com cicatrizes cobrindo suas costas. Vendo a reação de seu irmão às lesões, Viggo ficou frustrado. No dia seguinte, ele incendiou toda a mansão. Enquanto todos os residentes olhavam chocados de fora, ele orgulhosamente se gabou para seu irmãozinho de que roubou tudo que possuíam, e agora eles estavam tão quebrados quanto eles. No entanto, ele ainda não estava satisfeito, porque visava alcançar objetivos muito maiores do que isso. No entanto, quando disse ao irmão para vir junto, a criança aterrorizada já havia ido. Daquele dia em diante, ele balançou sua espada o dia todo e a noite toda, mesmo quando o tempo ficou severo, até que suas mãos estivessem calejadas e pingando sangue. Depois disso, ele desafiou uma gangue de bandidos que zombaram dele por pensar que poderia enfrentá-los com seu pequeno graveto. Mas eles rapidamente se arrependeram depois que os destruiu completamente em apenas alguns minutos. Em seguida, Viggo roubou todo o equipamento deles, e em pouco tempo juntou-se ao grupo Presa de Prata, onde o capitão Gadius o elogiou e disse que esperava grandes coisas do recruta que estava no nível 80, assim como ele. Em sua primeira missão, ele surpreendeu os membros do grupo ao derrotar o 5º monstro seguido sozinho. Depois disse aos outros que seguissem em frente, enquanto ele cuidava do resto. Mais tarde, o capitão o puxou de lado e perguntou por que ele sempre lutava sozinho, quando obter ajuda dos membros do grupo seria muito mais fácil. Viggo respondeu que era simplesmente mais fácil para ele fazer tudo sozinho. O capitão percebeu que ele também visava alcançar o nível 100. Então, Gadius deu ao garoto uma dica, avisando que grupos não eram destinados a subir de nível. Mas Viggo silenciosamente sorriu. Nesse momento, um dragão maciço apareceu atrás dele, fazendo Gadius perceber que haviam entrado em território de um dragão. Ainda assim, Gadius não estava preocupado, porque o dragão era uma raça passiva. Mas Viggo, de repente, jogou uma adaga em seu olho e fugiu enquanto o capitão perguntava por que ele fez isso, deixando o homem para trás para se tornar comida de dragão. De volta ao QG da Presa de Prata, os membros do grupo não podiam acreditar que seu capitão morreu para um mero dragão de caverna, e disseram a Viggo que ele deveria assumir como o próximo capitão, já que ele era o mais forte entre eles, exatamente como ele planejou. Viggo alegremente concordou, e sob seu comando muitos dos aventureiros começaram a sair, porque ele usou seu novo status para fazer conexões e fazer o trabalho sujo para nobres. Mesmo que seus homens continuassem saindo, Viggo continuou fazendo negócios com figuras suspeitas. Um dia no bar, ele disse a Kate que a velha Presa de Prata já estava morta, então ele a renomearia como Batalhão Asa de Prata, para o qual estava recrutando a nova geração que lideraria o país. É por isso que ele pediu que ela se juntasse a ele para se tornar a mais forte, e Kate gostou da ideia. De volta ao presente, uma voz tira Viggo de seus pensamentos, e ele entra em uma mansão onde a reunião foi planejada. Dentro, ele bate na porta do quarto onde Sir Joseph está esperando por ele, mas a primeira coisa que ele faz é fechar a cortina para ter certeza de que ninguém os vê juntos. Joseph lembra que já reservou o hotel inteiro a seu pedido, mas Viggo responde que gosta de ser minucioso. Mais tarde, o tio sujo fala mal de Atler e presunçosamente se gaba de que ela recebeu o que merecia, enquanto Viggo relata que nem mesmo um traço do restaurante permanece, e elogia o capitão Hopper pelo bom trabalho. Hopper responde que foi um prazer se vingar de Dennis, e Viggo o garante que ele não tem nada com que se preocupar mesmo se for preso, porque o juiz-chefe da corte real é um querido amigo deles.
O canalha barbudo ri pensando que são uma equipe invencível das pessoas mais poderosas em seus domínios. Mas Joseph ri mais alto e o corrige, dizendo que são mais do que isso, porque ele planeja governar o reino inteiro das sombras muito em breve. Ele afirma que todos, até a família real de Kingland, serão forçados a obedecê-lo, e diz que deve tudo isso a Dennis, que reuniu a equipe de 4 vilões. Enquanto os homens fazem um brinde, um garçom de repente entra e deixa Viggo furioso porque ele entrou sem permissão. Mas o gracioso Sir Joseph diz para ele se acalmar e ouvir o que o garoto tem a dizer. O garoto explica que o chefe esqueceu de servir um prato final, então o homem permite que ele o deixe depois de servir. Mas os 4 homens olham em suspense quando veem uma luz ofuscante sobre a tampa, que acaba sendo nada mais do que arroz frito. Vendo isso, eles ficam desapontados. Depois que o garçom explica que é a especialidade do chefe, Viggo diz para ele se mandar, mas Sir Joseph diz ao garoto para esperar, enquanto ele enfia colherada após colherada do arroz escandalosamente bom, e diz que é bom demais. Vendo isso, Viggo adverte o nobre para cuidar de suas maneiras, mas Joseph insiste que ele prove por si mesmo, dizendo que nunca poderia acreditar que um prato feito para camponeses poderia ter um gosto tão bom. Ouvindo isso, Hopper e o juiz real também dão uma mordida. Eles ficam tão chocados que Sir Joseph imediatamente ordena ao garçom que diga ao chefe para fazer mais, até oferecendo dar ao homem a honra de trabalhar diretamente sob ele. Depois que o garoto sai, Viggo está enojado com o porco que se acha um grande homem embora não tenha treinamento em magia ou maneiras. Ele acha que Hopper é tão burro e o juiz não é nada além de lixo, usando sua posição para ganho pessoal. Ele sorri enquanto imagina usando todos eles como degraus e depois punindo-os brutalmente em público para se tornar o herói que salvou a nação de uma gangue de criminosos corruptos. Isso lhe enriquecerá um título oficial e o tornará um nobre poderoso, permitindo-o subir mais e um dia assumir o reino, talvez até os reinos circundantes, como seu sonho de toda a vida. Depois disso, ele finalmente dá uma mordida na insistência de Joseph. Bem quando ele percebe que provou isso antes, a porta se abre e o chefe chamado Arroz Frito Lendário, que foi convocado por Sir Joseph, entra. No entanto, o chefe rapidamente rejeita a oferta enquanto tira sua sacola e declara que é hora do homem pagá-lo de volta por queimar seu restaurante. Joseph ordena que Viggo faça alguma coisa, então o capitão pergunta a Dennis o que é o seu plano. Então ele calmamente responde que vai bater em todos eles. Ouvindo isso, Viggo se pergunta o que algo tão imprudente poderia alcançar, além de ser enforcado. Mas Dennis responde que não se importa mais com isso. Então ele polidamente diz que está bravo pra caramba e grita usando sua habilidade de intimidação, dizendo aos homens que eles vão se arrepender de nascer, derrubando os homens de joelhos com medo. Joseph implora para ele se acalmar, mas Dennis usa sua habilidade novamente, assustando-os ainda mais. Naquele momento, Joseph oferece a ele conceder qualquer coisa que ele quiser. Então Dennis despreocupadamente exige que os pais e os livros de Atler sejam restaurados como eram. Joseph admite que não pode fazer isso, mas implora para ele se sentar para uma conversa civil, prometendo dar qualquer outra coisa que seja possível. Ouvindo isso, Dennis pergunta aos homens se eles vão admitir terem queimado seu restaurante, mas eles se recusam a responder. Então ele grita novamente e força os amissardas a se declararem culpados. Então ele ordena que falem mais alto e admitam claramente que usaram o grupo Asa de Prata para queimar seu restaurante através dos homens do capitão Hopper e fizeram o juiz real encobrir. Enquanto os homens tremem de medo, Joseph jura que não planejou tudo sozinho. Quando Viggo finalmente percebe que Dennis estava usando o uivo do terror o tempo todo, Joseph o faz entrar em pânico ao admitir que todos os 4 estavam por trás de tudo. Nesse momento, Dennis pergunta a Vivi se ele gravou tudo, e o garoto, usando magia de vento para transmitir suas palavras pela capital, diz que foi alto e claro, antes de pular para fora assim que Viggo tenta explodi-los. O líder da Asa de Prata fica chocado quando olha para fora e vê todos os nobres poderosos que ouviram tudo jantando lá embaixo. Dennis dá as boas-vindas a Viggo ao seu novo restaurante temporário com um grande sorriso. Mas é aí que esta história termina. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Até a próxima! Fui!